Salve, salve, terráqueos! Começando mais um episódio do Questão de Saúde Podcast. Esse podcast que você sabe que foi feito para a gente discutir saúde, comportamento e exercício físico. E como eu já havia dito antes nas minhas redes sociais, eu estou muito ansioso, estava muito feliz com as pessoas que eu estou recebendo hoje aqui. Eu vou deixar que eles se apresentem e durante o episódio eu vou explicar por que eu estava tão ansioso e feliz com a presença deles dois. Vou começar por hierarquia, óbvio, pedindo que o professor doutor Armando Geraldo se apresente. Vai ser 5 ou 10 minutos, porque o que esse cara tem de coisa para falar sobre ele não é pouco não. Fica à vontade, meu amigo. Bem-vindo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, prazer dobrado, porque estou te vendo, eu não te vejo há muito tempo, e é o Rodrigão, que faz aniversário hoje. Cara. Ele está debutando no aniversário dele, aniversário de 15 anos. Estou muito honrado. Meu nome é Armando Geraldo, eu era até pouco tempo professor da Universidade Federal de Alagoas, eu me aposentei. Já me arrependi algumas vezes de me ter aposentado, mas eu me aposentei, mas continuo trabalhando, prestando algum serviço com ética em pesquisa. Eu continuo dentro do CEP-CONEP. Sou formado em Educação Física, sou mestre e doutor em Educação Física e ainda estou na ativa. E está sendo uma chance, uma oportunidade muito interessante a gente trocar essa ideia, grande ideia sua, inclusive, Ricardo, porque é uma área para a gente poder discutir assuntos relacionados à profissão e relacionados à realidade, que, na verdade, a gente fala em saúde, em longevidade, a saúde traz longevidade, a atividade física é uma coisa relacionada à saúde e à longevidade. E aí ele me convidou, acho que é porque eu tenho 70, o outro tem 40 e pouquinho, e ele fez 41. 49 já. 49, pois é. Vai me pegar se continuar desse jeito. Era isso que eu tinha que falar. E no decorrer da conversa a gente vai se apresentando de outras formas. Fica à vontade, Rodrigão. Legal. Olá, gente. Sou Rodrigo Albuquerque, formei em Educação Física na Universidade Federal de Alagoas. Fui orientando do professor Armando, e tenho muito orgulho de hoje poder dizer que sou amigo dele, de trocar conhecimento, de discutir conhecimento da nossa área, da atividade física, da educação física, especialmente quando a gente trata de atividade física e saúde. Fiz a minha especialização também na Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Ciências da Saúde na Universidade Federal de Sergipe. Fui professor da Universidade Federal também, em algumas oportunidades, como professor substituto. Fui coordenador do curso de Educação Física lá no SESMAC, de 2011 a 2018. Dei aula praticamente em todas as instituições aqui no estado, no IBESA, que hoje é o NIRB, na Estácio também dei aula, no SESMAC, obviamente. Então, que prazer, de novo, reforço o que o professor Armando falou agora há pouco, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é uma grande iniciativa para que a gente possa divulgar boas informações para a população de uma forma geral, nessa era de rede social que a gente vê tanta, vou usar uma palavra meio forte, mas tanta loucura mesmo, associada à atividade física, aos benefícios e aos efeitos que ela pode causar, que a gente fica muito feliz. Bom, eu estou realmente em êxtase aqui com vocês, e não é exagero usar a palavra êxtase, não, porque eu sempre disse, vou dizer agora publicamente, o que as pessoas que estão em minha volta, desde que me tornei acadêmico da educação física, sabem a meu respeito relacionado a Armando. É o cara que impulsionou minha carreira, é o cara que onde eu chegava, depois que fui estagiar com ele, o pessoal não pedia currículo, não precisa do Armando, não, esquece. Está com ele, está aprendendo, sabe muita coisa, às vezes eu nem sabia tanto, mas só o fato de andar com você, e ser seu estagiário, era algo que me colocava numa condição diferente das outras pessoas, isso é uma coisa assim. E aí eu precisei honrar isso, E ralei da maneira que eu podia, no tempo que dava. A gente sabe que a gente, na educação física, tem que correr muito para associar estudos e a própria profissão. Mas, enfim, para mim é uma alegria muito grande. Uma amiga minha, quando soube, e aluna de personal, que o Armando vinha, disse, eu sabia que você ia levar ele, eu estava só esperando, porque ela ouvia as histórias e sabia de tudo isso. E Rodrigo, que é uma pessoa que é da minha época na faculdade, só que o Rodrigo é da turma da manhã, eu era da primeira turma noturna, assim, vi o cara entrar na educação física, depois se tornou um professor universitário, um mestre em educação física. Eu vi todo o crescimento associado a isso. Dante e Gilberto, que não estão aqui, eu gostaria, que eram meus colegas de salão da educação física lá na Academia do Armando, e hoje são professores universitários. Ou seja, isso por si só
prova o valor que o Amândio tem e como essas pessoas cresceram profissionalmente e hoje propagam esse conhecimento. Eles não estão na rede social, eles estão no mundo acadêmico ali mostrando com pesquisa, na prática diária, na dificuldade que é ser professor, da nossa profissão que infelizmente ainda não é valorizada, tal qual deveria, muito por culpa nossa, que a gente não se deu essa relevância. Enfim, eu quero já de imediato agradecer a presença de vocês dois e dizer, Amândio, eu digo a todo mundo, eu tenho o cara que é o meu pai, que está aqui ainda com a gente, graças a Deus, e o pai da minha vida profissional é você. E eu digo isso feliz da vida, assim, e me emociona muito, porque eu disse, poxa, eu queria levar o Amândio, e no mesmo aniversário, dia do aniversário do meu amigo, está aqui, então vamos aproveitar a presença desse cara, que é muito especial para mim. Ricardo, deixa eu abrir um parênteses. Não exagera, não, que já eu choro. Além de Amândio, né, que eu acho que ele foi uma grande inspiração, de fato, né, para os ex-alunos, né, Dante e Gilberto também são pessoas, são profissionais que são grandes inspirações. Foi para mim, né, foram para mim, são até hoje, são meus amigos pessoais. Que bom. Que bom, que bom. Você imagina, estamos bem de amigos, né, felizmente. Os 4 foram meus alunos e hoje são colegas de profissão. Não, e alguns dividiam o salão juntos, ó, meu amigo. Isso é muito bom. Que loucura. Isso é muito bom. Talvez seja a principal recompensa do professorado. Você já me dizia isso há muito tempo, que a sua recompensa era ser esse. Professor, meu amigo, é uma luta em glória, até o momento que tu encontra um aluno teu que está tendo sucesso, e tem sido assim com vários alunos. Isso me dá uma felicidade danada. O Dante, o Gilberto, eles foram orientandos do mestrado, ou melhor, na especialização, no TCC, no mestrado e vários outros. Isso me dá um orgulho muito grande, né? Imaginar, as pessoas ficam... É engraçado, eu vim do Rio para cá e a gente tem complexo de vira-lata como brasileiro, mas dependendo de alguns lugares do Brasil, o complexo é pior, né? No Nordeste, você está doente ou vai para Recife ou para São Paulo. Aqui em Maceió é sempre assim, vai para Recife ou vai para São Paulo. E hoje a gente sabe que não é assim, não. Existem pessoas de muito boa qualidade, de muita capacidade aqui dentro de Maceió. É verdade. E demorou muito para que isso fosse percebido na realidade. E isso também na área da gente, da educação física, com certeza. Isso me dá um orgulho danado. Deus quer que eu viva mais um tempo para poder ver mais coisa, mas eu tenho tido muito orgulho, tido muita felicidade de ver o que a gente ajudou a plantar também. Então deixa a gente explorar todo o seu conhecimento, toda a sua contribuição que você deu até hoje, já começando com uma pergunta. A gente está no mês do combate ao sedentarismo. Define para a gente sedentarismo e, por favor, fique à vontade para dissertar sobre o que você achar de importante sobre esse tema. Eu adoro esse, eu sou apaixonado por esse tema especialmente. Para começar, eu vou definir a palavra sedentário, que é erradamente usada o tempo todo. Você faz exercício? Não, então é sedentário. Não. Isso é uma besteira horrorosa. O cortador de cana não faz exercício e de sedentário ele não tem nada. O pedreiro não faz exercício e de sedentário ele não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em sedentarismo é uma coisa que se chama comportamento sedentário. O que é comportamento sedentário? É o ato de ficar sentado ou deitado. Ou seja, você avalia o sedentarismo dentro de 24 horas de uma pessoa. Quanto tempo dessas 24 horas você esteve sentado, recostado ou deitado? Se você esteve mais que 8 horas, 10, 12, já é sedentário demais, porque passa 8 horas dormindo. Então, na verdade, 3 vezes 8, 24, 12 horas do dia é o que você conta. Porque 8 você está dormindo. Então, se nessas 12 horas você passa 8 horas trabalhando e as outras, o restante, não fazendo nada, você é sedentário. Então, a pessoa que faz ginástica, academia, musculação, caminha 1 hora 3 vezes por semana, é sedentário. Existe um problema muito sério aí que as pessoas confundem os guidelines, as diretrizes, para você não ser sedentário. Não é isso.
Quando eles mandam você fazer 30 minutos diários de caminhada, que é a diretriz básica do American College, da American Heart Association, ONE, todo mundo fala a mesma coisa. Esses 30 minutos é o mínimo que você deve fazer para ter algum benefício para a saúde. Não é para deixar de ser sedentário. Tanto é que ninguém presta atenção nas entrelinhas. Lá no fim está escrito assim: benefícios adicionais podem advir do aumento do volume ou da intensidade da diretriz. Então, a primeira besteira é essa. Não é sedentário é o cara que passa muito tempo da vida acordado, sentado ou deitado. Hoje eu sou sedentário, porque eu acabo de dar aula, nós temos essa vantagem muito grande. A atividade da gente hoje acaba fazendo com que você precise se mexer. É o mexa-se, o antigo é mexa-se mesmo. Se você está se mexendo, já não é mais sedentário. Enquanto estiver se mexendo, você não é sedentário. Então era legal que as pessoas começassem a prestar atenção que você gasta energia fazendo tudo. Deitado gasta energia, sentado gasta energia. O problema é que as duas formas que menos se gasta energia é o sentado e o deitado. Então, qualquer outra coisa... atenção, existem estudos mostrando que ficar em pé, basta só ficar em pé, né? Diminui a probabilidade ou as taxas de risco para doenças relacionadas ao sedentarismo. Então, ninguém é sedentário. Não, é sim, a maioria das pessoas é demasiadamente sedentária. Mano, eu tava recentemente, acho que essa semana, estava lendo alguma coisa a esse respeito e parece haver uma diferença, né, entre faixas etárias. E vi que pessoas com 60 anos ou mais de 80% das pessoas com 60 anos ou mais são sedentárias, né, ou insuficientemente ativas. Eu não sei, eu não lembro qual foi a referência, né? Mas... O insuficientemente ativo, foi bom ele falar esse termo, insuficientemente ativo é aquele que não faz o mínimo para ter benefício para a saúde. Só. O resto não significa que ele faça atividade física suficiente para ser saudável à beça, para ter longevidade. E tem aquela coisa, né? Que o pessoal não diferencia atividade física e exercício físico, né? Eu acho muito importante diferenciar isso, porque quando você diferencia, você coloca que o exercício físico ele é sistemático, tem um planejamento, tem um começo, meio e fim, você aí consegue evidenciar, né, ou enfatizar a necessidade de você ter um profissional, uma pessoa preparada para lidar com isso. Né? A atividade física seria uma coisa e o exercício físico seria outra. Pode falar sobre isso, Amanda? Rapaz, eu vou falar e vai ser uma complicação. A gente quer complicação. Hoje é o dia. Hoje é o dia de complicar. Eu não chamei à toa, pode ter certeza. Olha só, eu há muito tempo tenho trabalhado com idosos. Meu mestrado, meu doutorado, e hoje eu continuo trabalhando com idosos. Então, eu posso dizer para vocês que idosos é uma coisa à parte. Né? A atividade física, o que significa para o idoso, não é o que significa. E quem é o idoso? Então define logo o idoso, para o pessoal entender. O idoso é, teoricamente, a categoria utilizada no mundo todo. Né? Nos países em desenvolvimento é 60 anos e nos países desenvolvidos é 65, sendo idoso jovem. Né? Idoso jovem, atenção. Né? Até 65 tu é jovem adulto. Tu é adulto, né? Não é jovem adulto. Tem o jovem adulto, depois o adulto. Mas agora eu me perdi aqui, eu fui falar nisso. Da atividade física e do exercício físico. Sim, olha só. Não é... A gente fala dessa, eu tenho que puxar, claro, a gente tem que puxar a sardinha para lá atrás da gente, porque nós somos profissionais de educação física. O exercício, a única grande vantagem do exercício, olha só, é o fato dele ser objetivando, você realiza o exercício com um objetivo específico para a pessoa específica, ou seja, eu doso intensidade e volume para uma variável ou mais da aptidão física. Então, o exercício físico, a atividade física é toda atividade que promove, através da contração dos músculos esqueléticos, gasto calórico substancial, ou seja, não é em pé nem deitado. Tá? E exercício é a atividade física que é desenhada, é sistematizada com o objetivo de manter ou melhorar uma ou mais variáveis da aptidão física. Cardiovascular, força, resistência, flexibilidade, etc, etc. Acontece que o importante é você ser ativo.
não é fazer exercício. Agora, eu sou uma pessoa ativa e tenho necessidades objetivas ou específicas, é claro que o exercício é mais indicado. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como professores, é bom lembrar que nós somos da época em que o título era professor de educação física. Hoje é profissional e eu fico meio assustado. Até com esse título eu não consigo me acostumar, porque o que é um profissional? Profissional de medicina é médico ou é profissional de medicina? É uma discussão interessante. Profissional de enfermagem é enfermeiro ou é profissional da enfermagem? O problema... Bom, deixa para lá essa conversa, porque é complicado. Já deu pano na manga. Mas isso é uma grande vantagem, porque nós somos... Isso eu adoro discutir isso. Dentro da área da saúde, nós somos os únicos que preferencialmente trabalhamos com a prevenção primária. Falo preferencialmente porque todo mundo que trabalha saúde tem que trabalhar com a prevenção primária, secundária, terciária. Mas nós estamos na prevenção primária. Ou seja, nosso trabalho é prevenir o aparecimento de doenças ou sequelas relacionadas com o sedentarismo. Nós podemos trabalhar em outro campo, ou seja, com doentes, quando a equipe é multidisciplinar e carece de um profissional de educação física. Então, tu passa a trabalhar com fisioterapeuta e médico. E assim vai. O fisioterapeuta, o nome já está dizendo, fisioterapia, ou seja, a terapia para a reabilitação da função. Mas ele também trabalha na área de prevenção primária, não é só secundária. Então, isso é uma coisa muito importante da gente guardar na cabeça. Os cursos são absolutamente diferentes. O fisioterapeuta não tem na matriz curricular as disciplinas relacionadas ao treinamento físico. Eles têm as disciplinas relacionadas à reabilitação física. Então, existe uma pequena diferença que acaba sendo grande quando você tem muita experiência. Por isso que tem tanta gente que fez educação física, complementa com fisioterapia e vice-versa. Então, o segredo hoje, eu estou te falando, nós fizemos um estudo que não publicamos até hoje, eu estou chateado que eu não consigo sentar para acabar. Acabamos o estudo, mas eu quero acabar o artigo para publicar. Nós comparamos um grupo grande de idosas, 60 e 60, se eu não me engano. Idosas socialmente ativas, eu tomei emprestado os termos, porque, na verdade, não existe socialmente ativo. Teoricamente, aquelas idosas que fazem atividades físicas, sociais ou socialmente, saem com a amiga, vão ao cinema com a amiga, Entendi. vão dançar com a amiga, com aquelas que fazem exercício. Sabe qual era a diferença? Qual foi a diferença? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Nem na força, nem na resistência, nem nada. Rapaz. Por quê? Aí é que está a grande discussão. Eu estou falando que idoso é uma coisa diferente. É diferente. Para o idoso, a motivação de estar fazendo uma atividade física é tão grande que ele é até perigosa, porque ele passa da conta. Se tu deixar sozinho, ele vai passar da conta, porque ele está vendo que é capaz de fazer. Então, olha só, eu tenho que mandar o idoso fazer exercício? Sim, se ele quiser. Eu tenho que mandar o idoso ser fisicamente ativo. Baseado no que você falou do artigo, se ele for ativo, já está o suficiente. Não tem necessariamente que estar na academia ou fazer algum... Eu estou falando. Eu não posso dizer, nós provamos, porque em ciência nada se prova. A gente coloca uma hipótese em teste e a hipótese não Mânlio, Quem considera isso que você está falando que a gente não prova na ciência, desculpa, é a sua e a nossa geração. A atual não é tudo muito exato. Já passa a receita aí para você, viu? Aliás, aí você falou uma verdade. Deixar uma coisa bem clara. Escutem e assistam isso que foi dito. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Você falou uma coisa agora bem... Olha, você aprendeu na faculdade os pacotes e as receitas e sai para a rua e reproduz o que tu aprendeu, é muito pobre. Se você não fizer uso da tua capacidade crítica, da tua capacidade criativa dentro da tua profissão, você vai ser um eterno imitador.
E isso, eu me lembro muito bem do pessoal que saiu daquela época da UFAL. As pessoas produziam pesquisa, mesmo que não formalmente, mesmo o Rodrigo publicou comigo pelo menos uns 6 ou 7 artigos, sei lá, 8 artigos, um monte de coisa. Ou seja, produzimos ciência, nós produzimos pesquisa. Mas aplicar isso na prática é que é o pulo do gato, porque você está aplicando uma coisa que você testou e viu. Entendeu? É muito difícil, poucas pessoas têm essa possibilidade. É até uma pena, porque era para ter um número maior de pessoas que pudessem fazer isso. As universidades tinham que promover isso, porque aí você cria um profissional crítico, um profissional competente, um profissional realmente experiente. É verdade. Né? Porque aí fica... Mas estamos contribuindo. São outros tempos hoje em dia. Eu acredito que, de certa forma, as pessoas terminam fazendo isso, mas não na ordem certa. Eu estava discutindo essa semana, né, como as pessoas no nosso dia a dia, no salão de musculação mesmo, elas tentam, pelo menos, serem criativas, né, inventando movimento, inventando exercício, né, alguns até meio esdrúxulo, mas em alguns momentos, talvez aquilo ali pudesse levantar alguma hipótese para testar. Né? E tem alguma relevância realmente, né? O que me incomoda profundamente é o fato de você vender algo que você inventou, digamos assim, né, como eficaz. Se você nem testou, se não houve um teste com validade da maneira adequada. Que deve ser, né? Eu não vejo problema nenhum em você criar algo. Exato. Né? Mas você vender como verdade o que não conseguiu testar, isso de uma certa forma... me incomoda. Você falou na questão da experiência. Quando a gente fala em prática baseada em evidência, medicina baseada em evidência, a experiência é fundamental. Né? Ela faz parte, inclusive, de uma das etapas, digamos assim, da tomada de decisão. Né? Quando a gente pensa em aplicar alguma coisa embasado na ciência. Você sabe, eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque a gente é da mesma geração que a gente está no salão. Sim. E a gente vê de uma outra que talvez não esteja no salão. Esse negócio, daqui a pouco eu vou comentar esse negócio de a gente da geração, né? Mas pode continuar. Porque a gente veio de uma turma e a gente ainda permanece. E eu acho que da nossa geração são poucos que ainda lidam com o salão. E, assim, muita gente da turma nova desconsidera justamente o critério experiência. Aí o cara foi e fez alguma coisa, hoje está num cargo de uma coordenação, alguma coisa assim. Aí você, que é dessa geração, está no salão fazendo uma coisa, o cara olha e diz de longe, está errado. Primeiro que ele tem uma clara evidência, tem algum poder que o cara... Como é que ele faz se ele não avaliou o que é que o cara está fazendo? E segundo, o cara começa a julgar e fazer o certo é isso, 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 isso. Os caras têm um poder de mensurar as coisas, de avaliar e de imediatamente prescrever aquilo que nem a gente que tem esse tempo todo consegue fazer, porque a gente tem que avaliar, a gente tem que considerar diversas variáveis e tudo mais e tal, e colocar a experiência também dentro disso. Sim. Então é muito louco isso, e triste ao mesmo tempo, porque isso acaba criando, na minha opinião, uma geração de pessoas pseudo-experientes, mas elas não têm essa experiência. A experiência é fator tempo que determina, tempo e constância. E os caras não. Por quê? Porque são de uma geração da rede social, onde a coisa é muito imediata, como a gente conversava em off, e o cara vai jogando aquilo. E mais, a maior característica para mim é, para que eu mostre o meu papel, e o meu papel seja relevante, eu tenho que diminuir o do outro. Na nossa geração isso não acontecia. Eu não lembro. Não acontecia. As pessoas, para mostrarem o quão eram capacitadas, não tinham necessariamente que diminuir a capacidade ou demonstrar incapacidade no outro. A gente fazia o nosso, ganhávamos aquilo que a gente merecidamente era visto como justo pelos outros, te contratava quem acreditava em você e acabou. E hoje não é. E a experiência é uma das coisas que está sendo deixada de lado. A experiência hoje ela é tida como ultrapassada, é diferente. Veja que negócio antagônico. Você é experiente, não. Você é ultrapassado. Não dá para entender. É uma loucura. É engraçado isso. As pessoas esquecem. Algumas pessoas. Se vocês quiserem mais água, a gente vai colocando aí, viu? Que o fato da gente ter se formado há mais tempo que elas não significa dizer que a gente é ultrapassado. Né? Até porque isso, né, Amândio foi talvez o meu guru nesse sentido. Né? Quando eu era estudante, né, e Amândio era meu orientador, eu não costumava estudar diariamente. Né? Eu estudava toda semana, eu lia alguma coisa e tal, mas via Amândio estudava todo dia. Estou estudando.
Não, mas tu estuda Uma mãe todo dia, ele estuda aumentou todo muito dia. o sarrafo pra gente, né? A gente se ferrou Aí eu dessa digo, pô, história. agora eu vou começar a estudar todo dia, pô. Se ele que está lá dando aula, né, tem um monte de coisa para fazer, estuda todo dia, porque eu não estudo todo dia, né? E aí foi uma virada de chave para mim. Eu acho que eu nunca lhe falei isso, né? Mas nesse momento, foi até um dos dias que eu estava lá e você ia me orientar, acho que foi na sua casa, não lembro se foi na faculdade, que você fez esse comentário ali, foi uma virada de chave. Eu disse, bom, agora eu vou passar a estudar todo dia também. E desde lá a gente está sempre se atualizando, estudando, né? E as pessoas veem, o fato de você ter se formado há mais tempo. Inclusive, a gente tem muito mais, né, leitura do que quem se formou agora. Óbvio, se você se formou há 20 anos e estuda todo dia, a sua área você tem muito mais leitura do que quem se Indiscutivelmente. formou há 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos. Né? Então, assim, as pessoas precisam ver isso, ou precisam ver quem se formou há mais tempo, como uma forma, inclusive, de trocar experiência e conhecimento, né? Que eu acho que é fundamental. Eu quando vejo alguém, né, quando sento com a Amanda, eu nunca sentei com a Amanda para tomar uma cerveja para não sair de lá com um estalo, né, de alguma coisa, com alguma coisa que pensei em ler. Às vezes eu levo uma angústia para ele faz, pô, você está ficando maluco, isso não sei o quê, não se preocupa com isso e tal. Aí você tem um estalozinho ali, você já vai, né, às vezes muda o caminho para onde você estava indo, enfim. A gente sempre conversa alguma coisa, mas está sempre, né, agregando conhecimento. Não teve um dos dias que a gente saiu para tomar uma cerveja que não teve conhecimento aí discutido. Mas nós temos sorte, né? Porque nós gostamos da mesma coisa. Uhum. E estudar, tu tem que gostar. Estudar por obrigação é horroroso. Né? E você começa estudando por obrigação e descobre que tu é curioso. Então, às vezes, você falou em medicina baseada em evidência. Há pouco tempo eu estava na CONEP, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Então, lá você tem contato com os maiores estudos brasileiros na área de fármaco, na área de aplicação de equipamento médico. Então, você começa a perceber que as angústias da gente que não está nesse nível são as mesmas que as deles. Nós não somos diferentes em nada. Aliás, eu até te diria uma outra coisa. Muito das pesquisas realizadas tem mais lógica, não vamos dizer tem mais lógica, né? Tem a lógica científica ou metodológica de mesmo nível de digamos assim, na mesma categoria. Então, a profissão da gente, infelizmente, é meio despersonalizada, né? A gente não sabe o que a gente é. Já começa por aí, profissional de quê? De educação física. Educação física, o corpo é educado. Ou a pessoa que é educada? Que eu saiba, educação, corpo não é educado. Quem é educado é a pessoa. Então a gente se perde muito. Porque a gente não tem... Primeiro, nós não somos ciência. É uma questão... A gente tem que discutir filosofia, ideologia. Uhum. É tudo muito louco para a gente chegar a esse conceito, né? Mais assertivo, né? Os caras da educação física fazem mestrado em teologia, sociologia, pedagogia. Não tinha que fazer em medicina também, pô. É isso que eu quero. Eu em medicina, ou seja, a gente não tem um norte muito bem definido. Na verdade, a gente faz tantas coisas, ou melhor, podemos fazer tantas coisas, nós somos multiprofissionais. Né? Então, isso acaba sendo, por um lado, ruim, porque quem quer se dedicar a alguma coisa fica perdido, tem que ir para grupos de estudo de outras profissões que não a nossa. Ou então, repare, filosofia. Mas é importante. Eu também acho que é importante. Mas se eu for fazer um doutorado em filosofia, eu podia estar fazendo doutorado em educação básica, doutorado em pedagogia, que é uma forma de trabalhar em escola. Então, isso é muito complicado. Isso, de certa forma, prejudica muito a gente. Agora, a outra área ainda é pior. A nossa área de academia, atividade física, é pior. Sabe por quê? O cara vai para a internet, procura um exercício novo, vai para a academia e aplica.
Ele não E ainda pensa, diz que o outro tá ele errado. não sabe nem para que serve. Ele é incapaz de explicar para que serve, quais as implicações de execução. Não fala. Eles não conseguem. O cara não consegue explicar porque botou esse exercício aqui, esse aqui, aquele lá. Não consegue explicar. Então, se você pegar uma pessoa, passar um mês mostrando para ela os exercícios de musculação, e ela é forte, boa pinta, qual é a diferença dela para um profissional formado? Nenhuma, cara. Aliás, é uma Visualmente. forma de... não, o visual é que vende, né? O visual é que vende. A gente vai Infelizmente, ficando um pouquinho... associação, né? A gente vai ficando mais velhinho, não consegue manter, por mais que tente o visual, porque é o fator tempo atuando sobre o seu corpo, aí você vai perdendo essa credencial de uma pessoa competente. Veja que coisa louca, né? Aí eu sinceramente, eu me vejo em diversas situações que vocês estão aí colocando, porque estou no salão com os alunos de personal, tal, até pouco tempo gerenciei academia, já fui dono, tal, aquela coisa toda. E você percebe tudo isso. É muito difícil hoje a gente mudar na cabeça das pessoas, inclusive ou principalmente do usuário, essa dissociação de aparência, seja do físico do cara que está mostrando o exercício ou do consistência, aquele novo exercício que está ali sendo mostrado para ele como solução, do que realmente aquilo deveria ser. Porque você vai fazer uma avaliação, aí assim, os caras não consideram que você tem diversos protocolos para diversos tipos de contextos, leia-se contexto, pessoas diferentes. Uma vez que você achou a avaliação correta, com o protocolo correto, você ainda tem que interpretar aquilo ali. E, na minha cabeça, não acho fácil interpretar a avaliação. Tem gente que faz assim, eu não acho fácil. E depois prescrever aquele exercício para aquela pessoa, naquele contexto. Ou seja, é uma engrenagem difícil, mas parece tudo muito fácil para todo mundo. Aí você olha, o cara tem 3, 4 anos de formado, e aí olha você que tem vários anos de formado, aí o fator que você falou, experiência, está sendo deixado de lado, porque ela entra nesse momento junto com as questões técnicas, intelectuais que você absorveu, e só aí você prescreve. 3, 4 anos é bondade sua. Tem cara que tá lá. Não, se você abrir o Instagram de alguns Tem caras... recém-formado Não. fazendo avaliação e julgando ou dando mérito. Eu estava até pouco tempo como gestor numa academia e eu avaliava os currículos. Rapaz, o cara estava na vida acadêmica ainda como estudante, assim, está formado. Aí você abria lá e tinha, te ajuda a ter o corpo que você sonhou, com avaliação, não sei o que tal. Aí quando o cara ia para lá, quando eu podia, eu nem recebia mais o cara. Eu digo, não, porque o cara está aqui, não é nem formado, está dizendo que faz o papel de um formado, eu já não recebia. Podia ser tido como arrogante para os outros. Eu não estava sendo arrogante, eu estava sendo ético. Né? Poxa, não dá certo um negócio desse. E uma questão moral, e até alguns eu tive a oportunidade de dizer, cara, sério, tu está queimando etapa. Não se queima antes de se formar. Espera pelo menos você se formar para você se queimar, porque você vai se queimar antes de se tornar um profissional. Tem tempo. Eu garanto a você que tem tempo. Alguns entendiam, a maioria não. E aí você é tido como um cara grosseiro, arrogante. Poxa, eu estou falando a verdade. Porque eles passam por todo esse processo que a gente passou, só que dentro do curso ainda. Isso é incrível, a gente teve que sair para viver. Eu acho que há uma confusão danada. E isso não é novo não, né, Amando? Talvez desde aquela época que a gente era da faculdade, né, algumas pessoas antes de se formar, tanto é que muitas delas demoravam para se formar, porque era mais rentável né, ficar estudando e dando aula de personal às vezes, agora, mas tinha uma coisa, trabalhando em um monte de academia sem a carteira assinada ainda, ganhava até mais. Mas tinha uma diferença ali, uma diferença do ponto de vista capitalista. Naquela época, havia poucos profissionais no mercado. Sim, e aí sim. o pessoal pegava porque não tinha gente formada. E aí você entendia. Depois o pessoal conseguiu organizar isso. Mas antes tinha poucos profissionais formados. O cara era um ex-atleta muito bom. Aí o cara, vou levar ele para trabalhar comigo aqui e tudo. Aí depois, mas o cara, ao mesmo tempo, ele ia tentando se formar. E depois se formava e ficava. Hoje não. Qualquer pessoa entra na rede social e vai embora. Tem gente que não é nem acadêmico da educação física e dá treinamento. A gente sabe disso. É verdade. Veja que loucura. Há uma confusão imensa. Eu não sou contra, por exemplo, alguém ter, como estudante, ter um perfil, né, lá no Instagram e divulgar informação. Boa informação. É diferente, né? O cara tá lá e não, tá divulgando informação. É assim, o artigo tal mostrou isso. Muitas vezes, essas pessoas que divulgam informação, às vezes elas trocam ideias também com quem é um pouco mais experiente, quem já é formado, o próprio professor universitário. Então ajudando o curso, né? Ajudando a profissão, né? Está ajudando a propagar, né, boa informação. O que eu acho, e aí isso me incomoda. Já passei um tempo me incomodando muito. Aí quando eu converso com a Amanda diz, deixa pra lá,
Ei, ouviu a mãe de dizer, deixa pra lá, foi a experiência, foi o tempo, né? Porque ele também ficava assim, ele sofreu com a gente, também fazia isso. Hoje, de uma certa forma, ainda me incomoda, né? Porque eu penso muito assim, talvez nas pessoas, nos praticantes, né? Na profissão, de uma certa forma, porque eu acho que se alguém é profissional de educação física e propaga informação não embasada ou fala bobagem, de uma certa forma termina respingando um pouquinho nos demais. Ele Pode não ser sabe muito, que não sei, está cara. falando bobagem. Ele acredita, Pior é isso. ele acredita piamente que ele é o dono daquela verdade. Os caras inventam métodos. Rapaz, ele falou medicina baseada em evidência. Primeiro tem que saber o que é evidência. Aham. Evidência é o que parece ser. Agora ele é categorizado em vários níveis. A, B, C, D. Ou seja, eu tenho que escolher as melhores evidências que existem. Eu só posso escolher uma evidência ruim como eu não tenho saída. A pior evidência que existe é painel de cientistas, painel de especialistas. A evidência os especialistas concordam que é assim. Essa evidência é a pior que existe, pô. Olha que engraçado. Então procure um especialista. Sim, é a pior evidência que existe, pô. É validar, inclusive, porque não tem outra forma de encontrar essa evidência. Então, os especialistas se reúnem e definem qual é. A evidência real é estudo experimental bem controlado e com número de amostra grande. São vários estudos que, somados, mostram evidência. Então, na área da gente, o cara está falando besteira, fazendo besteira e não... Olha, eu vou dizer uma coisa. Onde é que é a câmera? Aqui, fica aí, olhando liga aí, para vocês na agora, lata. se vocês estiverem assistindo, eu falo para todo mundo e continuo falando até hoje, desde a universidade. Vocês já leram as diretrizes do Colégio Americano relacionadas a exercício para idoso, exercício para jovem saudável, Os caras não leram. Como é que eles dão aula de musculação, rapaz? Está lá, traduzido em português. São tantas séries, tantas repetições, a respiração é assim, o tempo de descanso é assim. E o cara não leu. Como é que ele dá aula de musculação? Me explica como é que ele dá. Ele não dá aula, ele copia a aula dos outros. É 3 séries de 8 a 10. Sim, eu quero fazer uma. Qual é o problema? Qual a diferença entre 1 e 3? Ah, não, porque não funciona. Está falando besteira. Tem um artigo, eu tenho um artigo publicado mostrando que 1 vez por semana, 2 vezes por semana, funciona. Não funciona como 3, mas funciona. Então, se tu não pode fazer 3, tu não pode fazer 2, não pode fazer 1. Fazer exercício no fim de semana você não pode. Quem disse isso, cara? Tem uma publicação chamada Weekend Warrior, que mostrando que, você não vai achar que é o super-homem no fim de semana, ter uma doença crônica e fazer besteira. Mas quantas vezes forem é melhor do que ficar parado. O cara não leu, rapaz, ele não busca leitura. Aí ele ouve alguém falar, ou então vê na internet, a internet virou... A enciclopédia. É a fonte de informação. É o artigo, é a enciclopédia. Você quer estudar? Liga a internet. Doutorado. Agora eles estão esquecendo que a internet, 90% das publicações não tem nenhum filtro. Ou seja, não tem editor, não tem revisor, não tem teus pares fazendo a seleção do que deve ser publicado ou não. Isso é uma loucura, isso, cara. Na época da pandemia, em 2020, né, quando a gente estava em quarentena, eu acho que foi o boom, né, das postagens, de vender o mundo online, o mundo online. Aquela época a gente estava com muito tempo, estávamos todos em casa. Não é exatamente da nossa área, mas tem a ver com ciência, tem a ver com saúde. Eu vou fazer esse relato. Alguém, colega nosso, repostou uma postagem lá do Instagram de uma pessoa que eu não conheço, falando que o leite inflamava. E eu, já tinha conversado com um monte de nutricionista, já tinha lido algumas coisas, mesmo que superficialmente, porque é da área da nutrição, né? Fui ler essa postagem. É uma crença. E aí, olha que engraçado, essa postagem estava lá, talvez 5 slides. O último era referências. Tinham 10, sem brincadeira nenhuma, 10. De caramba, 10 referências, cara?
vou ler. Aí fui buscar uma por uma. A primeira não falava nada de leite. A segunda não falava nada de leite. A terceira falava de leite, mas não tinha nada a ver com inflamação. Resumindo, das 10, só 3 falavam em leite. 3. Uma só falava em inflamação e dizia que o leite não inflamava, que não era assim, que as informações não eram suficientes. Você postou isso explicando, não postou? Não lembro, cara. Eu acho que eu repostei. Eu acho que eu repostei alguma. Você algo falou de alguma alguém, coisa alertando as pessoas né? para isso. Porque eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque esse tipo de propagação de informação, Amanda, leva desinformação. Isso é loucura. Quando eu digo que você postou a sua análise disso aí. Você falou sobre isso. Agora, nós temos uma publicação mostrando que quem não toma leite tem maior risco de ter osteoporose ou deficiência de cálcio. É uma loucura, cara. O cara agora, o que está acontecendo é o seguinte, referência? O que é referência? Porque o cara não quer saber de nada. Referência é número de seguidor. Não, ele não quer saber número de seguidor. de nada. Se você tem 100 Ele seguidores, não é quer referência. saber nem da qualidade Da referência. O cara bota qualquer coisa É a quantidade da referência. É legal, não é a qualidade. É legal, mas não é só aqui, não é só no Sim. Brasil. Isso é nível mundial porque a gente está falando de internet. Porque o negócio é produzir. O negócio é produzir. Mesmo que seja merda, o negócio é produzir, cara. Esse é um problema muito sério. E na área da gente, que já não é uma área tão importante como na medicina, que o cara morre e tu bota o médico na justiça, aí dá briga. Na área da gente não é assim. Na área da gente, o cara vai se ferrar porque tu fez cagada 2, 5, 10 anos depois. E aí quem E ainda vai culpar o outro. Vai culpar o atual. Que tá tentando ajeitar. Não, é uma loucura, é uma loucura. Eu queria dizer para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, né, que esse papo aqui, principalmente para a galera que está chegando agora, que está há pouco tempo na profissão, isso vai ajudar bastante, porque a gente não está falando nenhuma besteira, não. A gente está falando toda a história do professor Armando Geraldes, toda a história do Rodrigo e também aqui do Ricardo, o tempo que a gente viveu, né, na profissão, todas as experiências que a gente teve. Eu estou, né, eu cheguei como estagiário do Armando em 2000, né, ou seja, 23 anos atrás. Já tem muito tempo. Muito tempo, ou seja, parece muito louco para quem não conhece essas histórias, que estava só aprendendo as coisas na internet. Mas depois pesquisem, que vocês vão encontrar muitas coisas que vão derrubar coisas que vocês viram na internet. É fato. Não percam, não, porque o que está sendo dito aqui, muita gente vai endossar e dizer, é verdade. E a gente não queria falar porque a gente não tinha coragem. Eu acho que é isso, né? Agora, deixa eu fazer uma coisa. Eu estava falando que esse é um mês também de conscientização do autismo, e eu pedi para que Rodrigo falasse algo sobre, que eu tinha visto ele falando algo sobre. Eu trouxe no episódio passado aqui uma profissional que lida com autistas e uma mãe, né? E foi muito bom, cara. Teve uma repercussão muito grande e é um dos motivos da existência desse podcast, a gente tratar de temas relevantes. A gente não vai aqui ensinar exercício, pode ter certeza. A gente vai mostrar o porquê daquelas coisas que estão acontecendo. E, Rodrigo, fala pra gente o que você tem a falar sobre exercício físico e autismo. Bem, Ricardo, bem, pessoal. Considerando que o autismo é um transtorno, né, de desenvolvimento, neural e de desenvolvimento, né, e que é caracterizado pela pessoa que tem esse transtorno, né, apresentar movimentos repetitivos, né, que a gente chama de movimentos estereotipados. Muitas vezes, e talvez uma das principais características, é a diminuição do convívio social, da interação social, né? E quando se pensa em exercício, o primeiro contato, normalmente, né, do exercício físico para quem tem um transtorno do espectro autista é na escola. Então, normalmente, com atividades coletivas, né, com esporte, e a capacidade da atividade física, do exercício físico, aumentar essa interação, diminuindo assim, né, esse transtorno, esse déficit de interação, né, social, é fantástica mesmo, né? Se a gente pensar, uma outra questão importante, né, a pessoa que tem um transtorno do espectro autista, normalmente apresenta um aumento no número de citocinas pró-inflamatórias no cérebro. E a prática de atividade física tem esse objetivo, a gente pensando em alteração fisiológica. Destrincha essa citocina, como você falou. Explica para a gente aqui. Especialmente, o que a gente chama de citocina pró-inflamatória são substâncias que estão associadas ao aumento de inflamação no corpo. Em especial, na pessoa que tem um transtorno do espectro autista, isso acontece no cérebro, né, acarretando e ocasionando, e até mesmo amplificando, digamos assim, né, esse transtorno que é característico de quem tem
o transtorno do espectro autista. A atividade física, ela tem o papel, né, uma das funções, ou um dos benefícios da prática de exercício físico é diminuir a quantidade de citocinas pró-inflamatórias. Então, atua também fisiologicamente. Né? As pessoas, às vezes, só pensam na questão da interação, que de fato acontece. Né? Existem alguns estudos mostrando, né, que a prática de atividade física aumenta a interação social, inclusive retarda esse processo de perda, digamos assim, né, você me permite Sim, claro, Amândio. É porque a gente tem que lembrar que o pessoal que pega a receita do bolo vai repetir o que você está falando corretamente. Sim. Olha só, a produção de metabólitos ou de material pró-inflamatório, isoleucina, citocina, um monte de coisas assim, a atividade física é uma das que mais produz. Agudamente, né? Atenção. Ela pode chegar a produzir até passando do limite do que seria interessante. Você pode entrar num estado inflamatório quase que crônico devido ao excesso de atividade física. Então é bom que se lembre, a atividade física funciona como um antídoto do veneno de cobra. Ou seja, eu tenho uma dosagem certa de antídoto para ajudar contra o veneno. Porque senão daqui a pouco o cara bota... Esse é um problema. As pessoas, quem não lê faz isso. Ah, não, ele falou que era bom, que melhorava a citocina. Melhora, mas pode piorar também. É importante que se lembre disso. Sim, é aquela história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Sim. Né? Você mata por causa do excesso. Boa pontuação, Amândio. Essa observação é importante mesmo. E aí, óbvio, Ricardo, que é fundamental o acompanhamento do profissional. Né? Se a gente pensar na evolução, pelo menos, eu não digo na evolução do transtorno em si, mas na evolução do diagnóstico do transtorno. Só para você ter ideia, né, esses dados são muito mais claros quando a gente pega alguns estudos de fora. Tem um instituto nos Estados Unidos que se chama Centro de Controle de Doenças, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, né, que ele faz relatórios, ele publica relatórios, não sei se anuais, não sei diferentes doenças, inclusive, né? E aí ele aponta uma evolução no número de crianças, mais especificamente crianças com 8 anos de idade, no decorrer dos anos. Pra você ter ideia, em 2000, ano 2000, era uma criança para cada 54 diagnosticada com transtorno do espectro autista. Em 2020, uma criança para cada 36 crianças com 8 anos de idade, isso nos Estados Unidos. É porque aqui no Brasil não há só um estudo do interior de São Paulo e é muito pouco a amostragem. Então, assim, a gente tem, no Brasil, os dados são muito... A gente tem uma deficiência em relação a isso, a esse tipo de levantamento. Né? Então, a gente busca informação, né, obviamente, em estudos, vou chamar de estudos internacionais. Né? Então, esse talvez seja o mais recente, inclusive foi publicado dia 24 de março desse ano. Eu gostaria de dar mais um pitar. Vai lá, Amândio. Esse estudo teve uma crítica. É o seguinte... É um relatório, na verdade. O relatório é um relatório de... Eles têm é um instituto de saúde lá. Tem um troço chamado de IRRF, que coleta dados de todos os estados, de todos os territórios americanos. Aliás, todos os guidelines se baseiam nesse tipo de coisa, um estudo observacional. Mas houve uma crítica interessantíssima e pertinente. Naquela época, o número de categorias, porque existem estratos de autismo diferentes, era menor. Como aumentou a amplitude, aumenta o número de pessoas. Então, há que se considerar isso também, porque a gente achava que ser autista era aquela coisa de ficar encostado na parede, olhando para... Que é o grau 3, né? Porque existem graus, né? Só que é o mais severo. A amplitude de graus aumentou. O diagnóstico, na verdade, não leva em consideração isso. Né? Então, assim, se acredita esse aumento também, né, a forma de diagnóstico. Claro. Né? Então, assim, aumentou a eficácia, a eficiência dos instrumentos para avaliar o transtorno do espectro autista, obviamente, né, naturalmente, vai aumentar também o número de casos. Né? Então, se tornou mais sensível lá. Né? A sensibilidade do instrumento aumentou, melhorou, você tem, obviamente, um número maior de
de casos ou de crianças, nesse caso, com Como transtorno. você falou, a gente teve aqui, né, como eu estava dizendo, a gente teve a profissional e a mãe aqui, e a profissional, ela me falou sobre os estudos que diz que no Brasil realmente são muito escassos, né? E deu as referências que você deu nos estudos americanos. E, assim, uma coisa que chamou muita atenção, eu fui pesquisar também sobre a questão da atividade física e aquela questão do exercício físico, que eu disse da questão orientada, que a gente estava aqui conversando. Essa questão da socialização, quanto mais for coletivo o tipo de atividade que ele for inserido, melhor, né? Esportes coletivos, como futebol, voleibol e tal, melhor nesse sentido. Mas tudo também tem relação com o grau, Sim, né? sim, Ou sim, níveis, sim, né? sim. Que eles dividem em 1, 2 e 3, tal, para o autista. E essa imagem que o Amândio ilustrou aí, daquele severo, era que a gente tinha na cabeça, mas existem os outros graus, e aí às vezes passa despercebido. E quando eles são diagnosticados e encaminhados para a atividade física, para o exercício físico, tem um resultado muito interessante. Hoje tem um protocolo chamado ABA, que é comportamental, que, assim, a mãe que estava aqui me disse que o filho dela tinha 4 anos de idade quando descobriu o ABA e tinha uma idade cronológica de 2. Com 1 ano e meio ele já estava muito acima, já equivalente. E eu conheço o garoto, realmente um menino sensacional. E chamou minha atenção que eu vi uma publicação de um cara da seleção, se não me engano, escocesa de futebol, que observou na filha dele, que é autista, comportamentos que ele tinha. Ele ficou grilado. Disse, vou fazer um teste e fazer o diagnóstico. Fechou, ele é autista. Vê que louco. E o cara é um atleta profissional de futebol, ou seja, Ele um esporte. ao ver, Depois, justamente porque essa descoberta agora é mais fácil, porque é muita gente procurando, mas ao mesmo tempo demonstrou 2 coisas. Primeiro, a humildade de se colocar como tal, porque você sofre certo preconceito. Mas segundo, mostrou que o esporte tornou ele um cara apto a constituir família, ter essa cabeça de ser uma filha, de perceber isso, de ser um atleta profissional, ou seja, o exercício físico foi quem ditou a vida do cara a esse ponto. O cara é um atleta, vive normalmente com as pessoas, até melhor que outras, né? Ou seja, o exercício físico está realmente associado a essa melhora e essa convivência, né, da pessoa que tem esse transtorno, que é o TEA. E eu vou levar mais adiante. Não só o TEA, eu usei o TEA porque é um mês que a gente está dando maior atenção, mas existem outras questões de, agora eu vou usar um termo com todo cuidado, deficiências físicas ou outros transtornos, que a doutora me explicou aqui que são transtornos, quando se trata de algo que você não pode definir visualmente assim, que o exercício físico ele tem uma atuação preponderante na melhora. Não sei, Amanda, dentro da sua experiência, se você pode falar de alguns outros exemplos que você possa citar, de que o exercício físico melhora consideravelmente a vida de pessoas com alguns transtornos ou algumas deficiências do ponto de vista físico. Todos têm benefício. Qualquer transtorno psíquico tem benefício com a atividade física. Porque é o veneno de novo. A atividade, atenção, se você quer fazer, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Você escolhe o que você quer fazer. Quero dançar, quero jogar bola, quero... Esse tipo de coisa, primeiro, já está fazendo com que tu seja autoconfiante. Você escolheu. A primeira coisa é essa. A pessoa tem que escolher. Não é você... Você pode até dizer, o melhor para você seria isso. Entretanto, o importante é você fazer alguma coisa. Já deu autonomia para aquela pessoa. Mas Exato, a autonomia é básica, porque o camarada vai começar e vai parar. Se você não respeitar esse tipo de coisa, ele começa e não adere. Não tem jeito, não tem jeito. É o que a gente vê muito na musculação, né, mano? A musculação, principalmente. Você quer coisa mais chata que musculação? É verdade. Rapaz? O cara tá lá, 1, 2, 3. É verdade, é verdade. Sim, aí sua pra caramba. Não pode ser gostoso, não é gostoso. O gostoso que tu acha é ficar olhando teu músculo lá, isso aí pode até te dar Por um tempo, depois te dá até algum prazer. Você está vendo que está fazendo força. Agora, para algumas pessoas, o importante é, caramba, eu estou sendo capaz de levantar esse peso. O olhar é diferente. O exercício é o mesmo e as pessoas percebem de forma diferente. Entendeu? Então, em termos psicológicos, você tem benefício psicológico, neurológico, físico, de todas as formas. E eu tenho certeza disso hoje porque eu trabalho com pessoas idosas. O idoso é impressionante.
É impressionante. O idoso, quando consegue, ele nunca botou a mão no chão, rapaz. Ele não lembra do que é botar a mão no chão. Ele bota a mão no chão, aí grita, rapaz, aí vai amar o rapaz. Legal, legal. Então, isso não faz bem, seja para quem for, rapaz. Aí o cara tá lá prescrevendo, dizendo que faz bem se você ficar forte ou ter emagrecido. Não. Apenas Aí o geralmente cara isso. se preocupa em mandar ele fazer 50 abdominais, 300. É uma coisa de maluco isso. Isso é o problema da coisa ser muito abrangente. A profissão da gente é muito abrangente. Então, quem não tiver cuidado e tiver interesse, curiosidade de entender mais as pessoas, vai ter dificuldade. Cai na armadilha. Pior, dificuldade não, vai dar prejuízo para quem está fazendo. É verdade. É o olhar. Aquilo que a gente falou da lesão, o cara vai lá e vai se machucar em algum momento. Não volta mais. Não, é para você ver o olhar, né, da galera que está aí no mercado, assim, não percebe essa sensação que você proporcionou ao cara. Você acha, o cara vai, tocou no chão, ele acha que é pouco, ele quer que o cara faça os abdominais lá, os 50. E é muito louco. Tem um exemplo muito interessante. Tem uma aluna que foi sua aluna, na época que eu era estagiário lá. E ela hoje é minha aluna. Tá há tempo assim, poxa, então assim, eu a conheço há 23 anos. Eu conheci lá na academia da mãe. E ela só faz o treino comigo, ela, a filha dela e tal. E aí, baseado em quê? Que eu fui estagiário da mãe dela, confia piamente. Então, onde eu tive a academia, ela foi atrás, depois que não podia ficar mais lá, onde eu tive, ela foi. E aí, recentemente, um cara chegou para ela no salão, que ela hoje eu faço o treino dela e ela usa o aplicativo para acompanhar, né? Porque eu não acompanho fisicamente. Aí, um cara chegou para ela e fez, você quer transformar o seu treino num foguete de verdade? Olha. Eu faço sua avaliação. Foi. Aí eu disse a ela, o problema é que foguete, porque existe a frase hoje, né? Foguete não tem ré, eu disse, mas cai. Né? E explode, né? Você toma cuidado. Aí ela, obviamente, ela veio me dizer o nível de confiança, disse, poxa, eu fiquei chateada com a abordagem do cara tal. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema. Aí eu disse, mas se ele te falou isso, ele devia ter prestado atenção em você. Onde você chega, sempre foi considerada uma musa, porque ela é uma pessoa naturalmente bonita. Ela é bonita, não é porque treina, ela é bonita. É uma pessoa muito querida, muito especial tal. Normalmente se apresenta saudável. O que está faltando para ela precisar ser um foguete ainda? Eu disse, poxa, onde ela vai chegar? Está entendendo o olhar da pessoa? O que é que, na cabeça do cara? Ele quer transformar ela numa musa fitness, só pode. Eu disse, poxa, vê que doideira. Ricardo, o olhar das a coisa pessoas. mais complicada da profissão da gente é a gente saber em que ponto da amplitude você tem que entrar. Porque a gente trabalha com pessoas que nunca fizeram nada e com atleta. Agora, o que eu classifico você como o quê? Você nunca fez nada, você é atleta, você é o quê? Então está todo mundo, o pessoal que está saindo novo da universidade, ou vê você como doente ou vê você como atleta, e a maioria vê como atleta. Pegar uma pessoa de 90 anos e querer que ele levante muito peso é, no mínimo, uma idiotice. Primeiro, eu tenho que definir por que para ele levantar peso é importante. Porque ele vai levantar da cadeira, porque ele tem que levantar do chão quando cair. Depois eu escolho qual a metodologia que eu vou usar. Agora, você entra numa sala de musculação, o cara bota o cara para agachar, fazer extensão de joelho, flexão de joelho. Não é assim que funciona. Tem uma coisa que cada vez eu dou mais valor: observação. Tem gente que não tem coordenação para fazer o mínimo necessário solto. Tu bota na máquina, pensando em progredir para ir para cima. Né? Tem que ser assim, mas o cara não, ele tem a coisa, o pacote fechado. Você entrou, isso, e dane-se. Isso é uma loucura, cara. Isso, no mínimo, é uma idiotice, mas eu acho que é loucura, porque estão machucando gente à beça. E não tem, é para uma musa. Para uma mulher que tem 60 anos, ela quer ser musa, cara. Não quer. Ela pode até querer melhorar a estética, porque ainda é jovem, entre aspas, né? Ainda é uma idosa jovem, digamos assim. Mas não é esse o objetivo. Você tem que tornar ela funcional. Agora, existe treinamento funcional, não sei nem o que é. O que é treinamento funcional? Não, os caras pegam circuito e dizem que é funcional. O que não é funcional? Para eu fazer, que função? As pessoas esqueceram desse detalhe. Não individualiza, né? Eu vou fazer Foi largado a individualidade biológica. Funcional. Pergunta para ela, funcional para quê? Qual é a sua função? Porque o que é funcionalidade? Não, eles esqueceram que aquilo vem do exército.
E o cara faz o mesmo treinamento que o exército faz e ele não é soldado. Sim, e aí? Ou então, repare, eu não sei, as pessoas... Eu não tenho nada contra, atenção, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser, mas fazer com nome mentiroso, com uma... Rapaz, o Conselho Federal de Medicina acabou de proibir o uso de hormônio bioidêntico, porque isso é uma sacanagem. Não tem hormônio bioidêntico. Se você fabricou o hormônio, ele não é bioidêntico. Não tem lógica isso. Então, aí injeto uma testosterona, ou boto um pellet, ou injesto, ou passo creme bioidêntico. O Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de usarem esse termo. Eu vi essa semana, foi uma polêmica absurda, né? Mas virou uma bagunça, porque todo mundo está vivendo um momento, cara. Eu não sei o que é isso, não. Você tem que ser imediatismo, bonito, né, Amanda? É impressionante. arrumado, forte. Sim, eu tenho 70 anos, eu vou até onde isso aí? Para que isso? Eu não entendi. Aí eu mesmo pego o retrato do Jeffrey Life, aquele cara que tem 80 anos, o couro forte pra caramba. Aí ele vende por $15 mil o tratamento. Testosterona. Sim, a testosterona... Só para ter uma ideia, quem tem câncer de próstata, a primeira coisa que o cara faz é castração, tira a testosterona dele. Sim, aí eu tomo testosterona por causa do meu corpo, sim, aí morro porque tenho câncer. Cara, eu não entendo isso, não. E é desde... Pô, eu tenho 70 anos, cara. Eu estou formado desde os 20 anos de idade. Quantos anos eu estou vendo as coisas? E só piora, não melhora. Isso aqui é impressionante. Impressionante. Ô, Amanda, tem Amanda e Ricardo, né? A gente, todas as vezes que a gente vai prescrever um treino, né, a gente fala ou falava, né, hoje em dia eu não sei até que ponto as pessoas continuam colocando isso como o alicerce, nos princípios científicos do treinamento, né? A gente tem um princípio ou lei da biologia, que é da individualidade, né? Tchau, a gente tem outro Tchau, ninguém tá fazendo mais a gente tem outro princípio que é da especificidade. Eu acho que esses dois deveriam estar ao lado da gente o tempo inteiro para a gente poder prescrever o treino e as pessoas começam a esquecer. E uma outra coisa, a gente está tratando de gente, de pessoa. Né? O Amanda falou uma coisa que é o que a gente vê mesmo. Né? É uma cartilha pronta e acabou. Vou lá e vai ser aquilo e acabou-se. Né? Eu não estou pensando na pessoa. Né? Eu estou aqui, chegou uma pessoa para mim, eu quero observar a pessoa. Tanto é que hoje quase ninguém faz mais avaliação, Amanda. Não existe mais. Ninguém dá mais a importância de avaliar, né? Algo específico, sei lá, vou fazer uma avaliação funcional se chega um idoso para mim com testes específicos. A avaliação é padronizada, todo mundo vai lá, se for fazer o teste de resistência muscular, todos, independente da idade, independente do objetivo, os caras vão usar o mesmo critério. Vai fazer abdominal e flexão. Rodrigo, eu nem reclamo disso não, porque não, primeiro faz. Que custa caro. E quando custa barato, você abre o teu olho, porque com certeza é uma coisa de sacana. Mas olha só, pelo menos avaliação informal. Não se faz nenhuma. Você não conversa com a pessoa. Uma anamnese. O que você quer? O que você tem dificuldade? Ou então a anamnese ela é pronta, já aquela mesma pergunta. O que você tem dificuldade? Você nem olha pro cara assim, esse cara tem que perguntar um lugar mais diferente. Tá com dor em algum lugar? Nada, o cara nada. Vem cá, entrou, programar. Vou prescrever um treino para iniciante para você. Todo mundo a mesma coisa. Intermediário, vai ser assim. Eu vou dizer uma coisa Pode até ser assim, se você vai se ser adequado, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos colegas meus que ainda estão no salão, que me encontram tal, diariamente, vão ficar chateados comigo, mas eu quero dizer que a crítica não é a vocês, tá? Não é não. Mas assim, a postura que vocês acabam sendo induzidos a fazer para tentar se manter vivo financeiramente no mercado de trabalho. Quando você faz um curso para tentar aumentar suas vendas no online, que é importante hoje em dia, até porque a gente alcança mais pessoas, e tem gente que gosta do seu trabalho, mas está no Rio de Janeiro, quero treino com a mãe. Então, a gente às vezes precisa, a nossa geração principalmente, entender como é que funciona esse mercado online para a gente atender as pessoas, mas não perder a qualidade. Só que quando você entra para fazer cursos assim, eu estou fazendo um momento para entender como é as nuances da internet, que eu não entendo nada. Rapaz, é meramente mentir. Existe esse lance do copyright, desse discurso persuasivo, e ele mente na persuasão. Poxa, aí, assim, você tem que dizer para o cara aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que é verdade. Então, basicamente eu vou fazer você emagrecer, eu vou fazer você ficar forte, eu vou tirar sua barriga, eu vou te dar o abdômen trincado, não sei o quê.
Quando que isso foi saúde? Quando que isso é realmente o que aquela pessoa precisa, porque ela disse que queria, mesmo que ela tivesse colocado isso como vontade? Nem sempre você vai dar aquilo que a pessoa tem vontade. A gente não faz isso com nossos filhos, pô. Não é isso? Você não dá meu filho, que é uma coisa, bicho, não dá para dar isso, não. Não vai, não adianta. Eu acho que depois que eu saí do Amândio, aí eu comecei a atuar como profissional numa academia. A minha primeira aluna de personal, ela hoje é personal. E eu disse a ela algo que na hora doeu, ela não acreditou. Ela mesmo me perguntava e disse assim, Ricardo, eu queria ter um pouco mais de bumbum e de cintura. Eu olhei para ela... Vai ser cirurgião plástico? E ela, chinesa, descendente chinês, é uma pessoa que tem anatomia muito assim. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, já que você está considerando questões estéticas, vamos potencializar o que você tem de legal. Eu já disse isso uma vez aqui. Você tem pernas muito bonitas, a gente pode deixar ela melhor ainda. Agora, cintura e glúteo, normalmente, das pessoas que são advindas da região que seus pais nasceram, tal, que ela é filha de chinês, não é muito comum anatomicamente. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso que você quer. Talvez vai melhorar um pouquinho. Agora, mesmo, vou potencializar, se você permitir, o que você tem de legal. Não, vou te dar o endereço do meu cirurgião plástico, Ou que implanta silicone. Alguma coisa. Resultado. Mas olha o resultado. Ela ficou assustada. Mas eu disse, olha, eu não posso mentir para você. Não posso. Hoje ela é personal trainer. Ela hoje está muito bem no mercado, lida com pessoas maduras, a grande maioria de seus alunos, a maioria é mulher, inclusive, tem um olhar muito mais cuidadoso também. Ou seja, eu fico feliz que eu não enganei. Mas, bicho, o que você pedir hoje para o cara diz, eu consigo. Parece que a tenha. Só balança assim, porra, não tenho não. E os estudos, os cursos online, em sua maioria, pode pesquisar. Estimulam isso. E o cara não tem senso crítico para dizer, eu não vou fazer isso. Você pode pegar uma coisa boa, por exemplo, eu vou lá e tento buscar, como é que eu consigo entrar no online, porque você tem taxa para pagar disso, como é que você vai alcançar mais gente, tudo. Agora, teus princípios, eles são inegociáveis, pô. São negociáveis. Aí dói. Isso eu me lembrei de uma coisa. Vocês, de novo, quem no curso de vocês falou sobre biotipologia, mesomorfo, ectomorfo, o endomorfo? Tem outra, antropomorfia, não, tem um outro nome isso. Bom, não importa. Quem comentou com vocês os diferentes biotipos, ectomorfo, mesomorfo, misto, equilibrado, e citou o fato de que você nasce assim. Se tu nasce ectomorfo, tu é um ectomorfo, mesmo que engorde, mesmo que... Se você nasce endomorfo, tu não vai ser ectomorfo, tu pode melhorar um pouco a tua ectomorfia, mas porque tu nasceu assim. É a característica biotipológica do teu corpo. Então, se você pega uma pessoa fininha, quadril estreitinho, sem se retinha, como é que ela vai ganhar bunda, meu Deus do céu? Não há como. A não ser, atenção, você pode até aumentar a massa muscular dela da bunda, enche ela de hormônio, mas nunca vai ficar bunduda em relação às outras mulheres que têm outro tipo de biotipo. Então, ninguém comenta isso na universidade, o cara dá essa disciplina e não fala isso. Como é que pode? Aí põe um mesomorfo, cinturinha, um ombro desse tamanho. Sim, o que significa isso? Tu lembra daquela coisa que tu me disse uma vez, não vai lembrar porque foi um fato isolado, a gente quando recebe o toque, a gente lembra da história, né? Você falou porque falou para outras pessoas, você fez. A primeira vez que fui fazer uma avaliação física, o Dante foi fazer a minha avaliação, lá na academia do Amândio. E aí o Amândio foi passando, aí viu que eu entrei na porta. O que é que tu vai fazer aí, Dante? Ele disse, rapaz, fazer a avaliação do Ricardo. Ele, essa eu quero ver. Aí disse, não, tu tira as medidas me dizendo que eu vou anotando. Aí o Dante, papai, fazer, que merda! Disse, porra! Tá lascado, hein? Aí aquela resenha. Aí depois ele, vem cá, tu quer fazer o quê? Eu disse, hipertrofia, magrinho que só pega. Aí ele pegou aí, botou a mão aqui, disse aquela história dos americanos, tu lembra? Rapaz, ó, se um dedo aqui encostar no outro, eu não vou lhe dar boas notícias. Rapaz, eu nunca esqueço, eu não vou lhe dar boas notícias. Aí começou a explicar, né, daquele jeito que a gente tem lá, aquela farra toda, de como e onde você pode chegar, tá entendendo? E era muito divertido isso, porque é a mais pura verdade, e nunca mudou, foi isso. Eu sempre fui um cara magro, um pouco de massa muscular, e só. E eu digo isso para alguns alunos que eu tenho essa liberdade, eu digo, ó, tem algumas coisas, meu amigo, que vão ser sempre assim, e aceite, porque eu digo isso para mulheres. Eu tenho uma frase assim, que é uma coisa que eu repito como se fosse um mantra, mulher de verdade tem que ter marca.
Porque quando não tem, você desconfie. Se é mulher, inclusive. Porque, pô, bicho, não tem uma celulite, não tem um estilo, não tem não sei o quê. Eu disse, cara, você não fez sei lá, você fez uma cirurgia de seio, se você fez uma cesariana, você tem que ter marca. Por que tem que ter vergonha? Você tem que encarar as coisas como são. Sim. Desde que você tenha nascido assim, ou que você tenha adquirido, se você pode melhorar, nada contra, vai lá e melhora, é bom para sua autoestima, tudo. Mas você é você, acabou. Acabou. E eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa profissão, que é tida para muitos como cirurgiões plásticos do movimento, né? A gente que é capaz de mudar a pessoa, é falar a verdade, né? É não iludir. Eu atribuo meu tempo, né, que eu acredito longevo na educação física, atuando ainda, por ter falado a verdade. Tanto é que o perfil dos meus alunos são pessoas mais maduras e que eu tenho uma relação extra-academia absurda. É evento, toda hora, festa, tal. Eu tenho um grupo que eu sou o único homem. Só as meninas, né, todas acima dos seus 40 anos de idade, e é farra, é festa temática Legal. todo mês, ou seja, porque elas viveram verdades. E eu posso falar isso sem falsa modéstia nenhuma. Verdades. Se eu falasse para elas o que é dito hoje no salão, eu teria acabado com minha reputação. Mas é a clientela, é a idade da clientela. Mas elas começaram mais jovens, foram com essa coisa que só você conseguiu. Mas que você... você acaba contribuindo. Pessoas boas são pessoas boas. As pessoas boas procuram as pessoas boas. As pessoas ruins procuram as pessoas ruins. E o grupo, quando é muito bom, a pessoa é ruim, até entra, mas sai porque não se sente bem. Tá fora. Então, isso é básico. As pessoas esquecem. Não precisa contar mentira. Não precisa contar mentira. Você vai ver, você vai ficar... Isso é uma maior besteira, isso é um tiro no pé. Você não vai conseguir... vai fazer concurso para o bombeiro, concurso para não sei o quê, porque tu não vai ser professor de educação física. Por isso que eu te digo, olha a confusão. Tu é professor faz o quê mesmo? Ensina, Educa. né? Ou ensina, que parece meio com de educação. Educação, o que é educação mesmo? Mudar o comportamento. Se a pessoa mudou o comportamento, ela foi educada. Se eu não me engano, é isso, né? Se eu ainda lembro de alguma coisa. O corpo muda, não é porque eu eduquei ele, é porque eu estou enchendo ele de estímulo, porque ele não tem educação nenhuma. Quando tá vontade de ir ao banheiro defecar, tu tem que defecar, senão tu vai defecar nas calças. Ele não é educado. Não sai. Não é assim que funciona. Não sai. Agora, as pessoas são educadas. Então, eu acho que quando você se junta com pessoas boas, e as pessoas esquecem que quem está entrando numa academia, se ela não quer ouvir o que alguém trabalha com saúde fala, ela não vai procurar quem trabalha com saúde, ela vai procurar o outro. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa bacana, essa questão da resenha, né, que vocês tinham na época da academia. Eu acho que hoje, atualmente, falta um pouco disso. Ó. Eu não vejo muito, pelo menos nas academias que eu tenho a oportunidade de visitar, né, essa resenha mesmo de brincar com conhecimento, de brincar. Eu tenho né, números guardados ali. Daqui a pouco tem que contar. É competição, né? Rodrigo. Brincar, É competição assim, muito grande. apresentar uma determinada situação. Pô, tive um aluno desse jeito, ou a avaliação foi desse jeito, eu prescrevi assim, o que é que você acha? Falta muito. Isso, quem perde É só a porque profissão, ninguém quer cara. se expor, cara. É uma bobagem. As pessoas não se tocam que você só corrige quando sabe que tu está errado. Se tu não está errado, tu não corrige. Aí o cara é ninguém melhor não quer se apresentar expor. porque eu vou estar sempre certo, né? É impressionante isso. É como se, assim, se você for levar uma situação para um colega, é como se ele apontar que você está errado, você vai ruim, ou você vai ficar com raiva. Quem é que acerta sempre? Quem é que é dono da verdade? Pois é verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu erro, Amanda erra, você erra. Todo mundo Todo pode errar. mundo erra. Pode errar, não, erra. Né? Então, assim, e não vejo problema nenhum a gente apresentar, discutir. Não é problema, é solução. Exatamente. Se eu estou discutindo e você me traz uma nova visão, eu vou ter que ter senso crítico. Gente, será que ele está certo? Pelo menos considero ouvir. Sim. Porque as pessoas não querem mais ouvir. Elas acham aquilo e pronto. Aluno, já teve aluno me encarando, discutindo cinesiologia, matéria que eu estudava todo dia. O cara cismou comigo que era assim. Eu disse, rapaz, não é bem assim. Da onde tu tirou isso? E não fala de onde tirou. Isso é que é engraçado. Se saiu da sua cabeça... Olha só, para alguma coisa sair da tua cabeça, você tem que ter vivência, conhecimento. Nada sai.
quando sai da cabeça de quem não tem nada na cabeça, é merda. Não dá para sair uma coisa consciente, construída, de cabeça vazia. Então, tu tem que ter uma base de conhecimento, um pouco de vivência, para chegar a alguma hipótese que primeiro tem que ser testada para depois aplicar. Eu não posso. Saiu da minha cabeça, eu vou e faço. Ainda mais com o corpo. Tu está trabalhando com uma pessoa, você vai ficar fazendo experiência pessoal com teu aluno. Isso é um problema, isso é um problema hoje em dia. Você é maluco, isso é um problema hoje em dia. Não, os caras tentam colocar o que vem, né, como... E faz um teste mesmo no aluno. Assim, né? O aluno ele passa a ser cobaia, aluno nem é a nota, cobaia, nem nota. Não, você fica assustado. Eu olho para o lado às vezes e digo, caramba, o que eu faço? Falo, não falo, falo, não Eu falo. vou te dar um exemplo sobre isso. Agora a galera está treinando muito descalça na academia, considerando de ter uma melhor percepção de como está pisando, tá, para fazer os exercícios como agachamento, por exemplo. Beleza. Acontece que aí a galera começa a ficar descalça. De 10, um está pisando como deveria. Considerando que a ideia é sentir mais, para evitar algo dinâmico, na maioria das vezes, que o pessoal faz, essa coisa toda. Você assim. está falando treinar descalço? Sim, treinar descalço. Os caras estão malucos. Não, mas você já viu isso acontecendo? Já. Aí eu vi o cara... Você não pode treinar descalço numa academia que tem peso. Não, Tênis é até um EPI, né? Não, é exatamente isso. Primeiro, já não é... Eu até dizer assim, poxa, a gente nunca permitia, porque isso pode acontecer um acidente e tal. Não, mas é só na hora que ele está no leg ou que ele está no agachamento. Beleza. Mas você olha, o cara ainda está pisando errado, então para que ele tirou o tênis? Porque se ele tira, profissionais, viu, que estão lá na hora do treino deles, os caras vão lá e pisam errado. Outro dia eu estava com uma aluna do lado e era gritando a forma que o cara estava pisando assim. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse, não tenho coragem não vou falar para ele não. O cara não é profissional, na verdade, o cara é um estagiário. Menino bom, de boa índole, você percebe que é um cara que está correndo atrás, mas estava fazendo errado. Mas eu não me sentia à vontade, pelo que você disse, de chegar para ele, irmão, se você tirou o tênis para calçar e tem uma melhor percepção se estaria pisando certo ou errado, está muito errado e vai te machucar. Mas se eu chegasse com a melhor das intenções para dizer isso, iam dizer que porque eu já estava mais tempo, que era arrogância, que era coisa assim. Ou seja, hoje até você querer ajudar pode parecer uma ofensa. Mas olha só, existe a ética, tem os dois lados. Se você não falar para ele, quem paga é o aluno. Isso é antiético, porra. A tua profissão. Nesse caso era ele que estava treinando, mas isso é verdade, olha só, eu só vou te dar duas coisas. Primeiro, cai um peso no pé, você sem tênis, vai embora, vai quebrar alguma coisa. Segundo, se você está descalço, você desliza com suor. Se você fizer um leg press e o pé escorregar, tu vai esmagar alguma coisa. Não tem lógica nenhuma. Se eu quiser fazer exercício descalço, eu não uso peso. Eu uso a observação. O pé está errado, a pisada está errada. Acabou. Se eu quero corrigir postura de pé, eu vou corrigir a postura de pé, não é fazer peso. Isso não existe. É uma loucura mesmo. O que você está falando faz muito sentido. Veja, eu tenho uma deficiência, entre aspas, né, na maneira de pisar, dos exercícios em que eu preciso estar com os pés fixos em alguma plataforma ou no chão, e ao invés de eu corrigir a maneira que eu piso, eu mando você tirar o tênis meramente e está resolvido. É verdade, Ricardo, é verdade. uma outra coisa. Você quer treinar, é especificidade. Eu quero ver o teu pé, eu vejo o teu pé. Agora, não vou mandar ver o teu pé fazendo um agachamento, ou tu vai treinar descalço. Se tu treina sozinho ou com uma pessoa dentro de um salão, tudo bem. Agora, se é num salão onde todo mundo está treinando, é coisa de maluco. Tem uma outra questão. Né? Aí eu vi pela primeira vez essa semana. As pessoas são as dizem, pequenas curiosidades que a não, gente agora vai discutir, porque galera. Você vai corrigir, não é o que você falou. E é verdade, as pessoas falam isso. Ah, não, porque se você fizer descalço, você vai corrigir a pisada e isso vai... Ou você sai. É isso que eu ia falar. De onde foi que tiraram que se ele fizer de tênis, né, pisando do jeito que ele está, dentro do tênis, ele vai se machucar? Se ele corrigir a execução. Não tem lógica a coisa, não, porque é específica. Sim, mas assim, não tem cabimento fazer um agachamento. Como é que ele vai? Como é que ele vai? De onde saiu que de tênis machuca e sem tênis não machuca? Né? Ou algum estudo mostrou lá, não, ó, esse grupo aqui que fez com tênis se machucou e o que fez sem tênis não se machucou. Ou eu ainda fico, né, para além dessa discussão que a gente está, né, eu vejo, pô, de onde o cara tirou isso assim? Né? Tem lógica, tem, mas tá. Na prática, de fato, é assim mesmo. Né? De onde surgiu? O né? correto, ou foi só pela lógica? O correto seria
a pessoa, o mais coerente era você corrigir a pisada daquela pessoa Sim. através de uma avaliação e perceber, ó, sim, você tem essa pisada ou aquela pisada em função disso, uma é estrutural, outra foi funcional, vamos discutir isso, vamos tentar resolver isso. É o primeiro a ser resolvido, depois é que você vai a essa coisa. Mas aí é que está o problema. Como é que o cara descobriu o problema do pé? Vendo o cara de tênis fazendo. Aí como é que ele não viu o pé? Como é que ele viu o problema no pé? Me explica aí como é que é. Como é que se avalia o pé? Você olha frontal, lateral, posterior, depois faz a chapada no chão, você bota talco lá, o que for, pisa para ver se tem cavo, se é equino, se é lá o que for. Sim, como é que ele viu com o tênis? Depois manda tirar o tênis. Não tem... eu não sei o que é isso, cara. O cara ouve alguma coisa... Isso é moda. Ele vê alguma coisa, aí às vezes acha extrapola resultado, que né? ninguém sabe. Aham. Aí ele vai e Vai lá faz. e- Aí tu chega, vem cá, o que é isso? Ah, isso aqui é um Aí dá uma segredo que eu explicação, né? aprendi. Aí assim, meio- vai quebrar você e você não sabe. Isso é uma coisa meio isso me incomoda. É porque tem que Eu estar não na vou moda, dizer tem que isso estar me na incomoda. tem Mas, que, e aí? tem A que estar gente na tem moda, fazer o quê? o cara tem que estar envolvido. Eu demoro um pouco, mas eu falo. Aham. Eu falo. Aí vê. Eu chamo o cara E você sabia, você falou essa questão ética, você acaba sendo envolvido na questão ética se você não fala, né? Isso está dentro do código de Se ética. você Sim, não sim, falar, sim. tu está prejudicando o aluno. Isso está no rapaz. código de ética. Você tem que falar, Aham, porque senão aham. você é conivente com aquilo que aconteceu. Sim, sim. É código de ética. É legal as pessoas saberem disso. Né? Não, Às eu convidei- Essa questão, né, esse receio, não é só a gente que incomoda ou só a gente que fica, não, mas eu não vou falar. Eu acho que tem mais gente que fica Não é, com o mesmo e é uma receio, questão- assim, de não falar. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a forma que fala. Sim, Sim, sem claro. dúvida, Mas sem é uma dúvida. questão legal. Eu trouxe o pessoal do CREF para fazer também, falando sobre a questão de legislação, essas coisas todas. E eles disseram isso, bateram nisso, ó, Ricardo. Porque eu disse que essas coisas me incomodavam. Ele disse, é conivência, está lá no Código de Ética. A galera não lê, mas está lá quando você vai assinar suas coisas. Então tem que ter esse cuidado mesmo. Tem que ter esse cuidado, porque é muita moda e a gente tem que... Vai ter Pois que é, cara. bater Pois de frente é. com isso, né? Ó, falando nisso, né, tem uns estudos mostrando até que não tem diferença nenhuma em fazer descalço ou fazer com tênis, em termos de exigência mesmo para musculatura alvo, né? No caso só para membro inferior, né? Ou agachamento ou leg press. Inclusive, descalço provocaria maior instabilidade. Né? Seria interessante para quem quer melhorar equilíbrio, às vezes idoso é legal. Mudar, Tem uma- porque Aham. se tem salto, Não, mas você não é tem uma significativo. exigência menor. Se o tênis Aí tem seria, salto, no caso da eles usam altura, sapatilha, pô. de tênis, Você já de- viu de- os caras de que fazem agachamento, sim, levantamento? Usam sapatilha. Olha, sabe o que é? Para definir bem as coisas, ele falou bem uma coisa interessante agora. Tem um artigo, olha só, tem um artigo, é evidência, tem um artigo. Quem publicou? Aham, a qualidade da Aonde evidência. foi publicado? Uma boa revista, um bom autor. E um bom Tem artigo também. mais algum artigo igual? Não. Então use com cuidado, porque isso não significa Aham. nada. É verdade. Vou te dar um exemplo. Fui fazer vou falar um negócio. um exame, apareceu. Eu fui fazer um exame de PET scan com galho 68 e PSMA. É um exame com radiotraçador. Então eu fiz a tomografia, ou ressonância, eu não sei. Tomei o traçador e aí ela aponta os lugares que eu poderia ter uma célula cancerosa. Não acharam, graças a Deus, mas acharam um ponto na minha língua. Pô, um ponto na língua, eu nem liguei. Eu li lá, olha, a língua reagiu, seria interessante uma avaliação de ressonância magnética. Mandaram para o meu médico o exame, achei maravilhoso isso, achei. E mandaram junto um artigo, mostrando que um homem de 70 anos fez o mesmo exame, teve um marcador na língua e era câncer. Meu amigo, eu tenho 70 anos, estou com câncer de próstata, fiz o exame e aparece um negócio na minha língua. Aí eu vejo, me manda o artigo. Imagina como é que eu fiquei. Sim, com toda a ciência, com todo o estudo que eu tenho de metodologia da pesquisa, eu não parei em nenhum momento, me borrei de medo.
É um estudo de caso Aham. único no mundo. Eu tenho que considerar? Sim. Vamos lá procurar um oncologista, um cirurgião oncologista de cabeça e pescoço. Fui lá, pedi para ele olhar. Mas isso é uma sacanagem. Atenção, a médica não usou, ela fez o papel dela. É o cuidado em ter visto uma coisa que existe, uma evidência. Agora, tu não pode, por exemplo, olhar na internet e sair fazendo com os teus alunos, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E é para o bem e para o mal. Não faça esse exercício, porque esse exercício é proibido. Que movimento é proibido? Todo movimento é possível, depende do contexto. Que movimento? Abdominal completa é proibida. Não, não é não. Se eu não fizer abdominal completo, eu não levanto da posição no decúbito para sentar. Quando eu Aí estava eu vou lá com proibir você... o cara de fazer? Não, Você pode dizer, não faça muito, prefira as parciais. Essa história de prancha, abdominal prancha, o cara faz abdominal prancha e não faz outro tipo de abdominal. E abdominal prancha não encolhe a barriga, só melhora o tônus. Porque eu não sou obrigado a encolher a barriga, eu fico naquela posição, às vezes, com lordose e com a barriga estufada. Ninguém fala nada. Pô, mano, esse daí é engraçado. Teve uma discussão recente na internet sobre isso. Sabem que se basearam num estudo que foi feito in vitro com a coluna de porco. Eu vi isso, eu vi. Você mandou aí. Mandei pra você. Recentemente teve da elevação pélvica uma galera, porque aquilo deu muito like, né? Um cara falou que era errado, a forma como estava, que não trabalhava a quantidade de força que se presumia, que não era... Um dizia que era melhor, outro dizia que não era o melhor para a hipertrofia de glúteos. Aí começou, meu amigo, como isso deu muito like... Hipertrofia de glúteos é ruim de arrumar. Aí como isso deu muito like, aí todo mundo da biomecânica começou a entrar e falar cada um a sua opinião. Para bombar e pipocar, né? Era nítido que aquilo ali se transformou numa forma de você aparecer. Eu não estou discutindo aqui quem estava certo e quem estava errado, mas ali foi uma chance de você falar. Eu lembro... Que discussão boba, né? Não, é assim, porra, tem um maiores monte de exercício para glúteo. Quais são né? as Olha que maiores discussão. bundas, as bundas mais duras e as mais musculosas em atletas? Em atletas... É só parar para pensar. Olha que atleta tem a bunda dura e musculosa. Patinador, saltador. Qual é o exercício para os glúteos? Não é ficar de 4 levantando a perna, obviamente não é. Eu faço o exercício de 4 levantando a perna. Mas não é o melhor. Não quero saber se é o melhor é o agachamento, pelo menos o mais viável, porque não dá para você ficar patinando sem ser no slider ou patinando dentro da academia. Porque o patins de gelo são as bundas mais musculosas e duras que existem. E as coxas? Quais são as coxas mais grossas? A coxa mais grossa do mundo é do ciclista. As pessoas não se tocam, cara. Ou seja, de uma especificidade que eu estou aqui, você tem que fazer um monte de coisa para chegar no corpo perfeito, claro, né? Você não é a lei da diversidade, é a lei da, como é que chama, meu Deus? Você tem vários princípios, né? Individualidade, progressão, continuidade, e tem não é diversidade o nome, meu Deus do céu, variabilidade. Não adianta dizer, o melhor exercício para isso é isso. Isso é uma besteira do mundo. O maior exercício do que existe são todos. Você tem que fazer todos. Você vai tirar o melhor que for ou vai se adaptar da melhor forma a um tipo de exercício. Agora, todo mundo que salta e patina tem bunda dura e coxa grossa. Olha os patinadores, cara. As competições de patinação. Olha os caras abaixados patinando e olha a bunda das mulheres e dos caras que fazem isso. Sim, eles não fazem leg press, agachamento. Ou melhor, não fazem exclusivamente leg press. Não, engraçado. Eu lembro que quando a gente estava estagiando lá com você, o exercício que era, no momento, condenado era puxada por trás no pole alto. Foi uma briga. Eu tive uma briga com o meu melhor amigo. Cara. Até hoje a gente fica meio assim, né?
Sabe quantos artigos tinham sobre... Olha, eu sou ruim, porque eu fui buscar da onde esse cara achou isso. Porque eu teimei, não, porque não é, porque coloca sob estresse, eles adoram essa palavra, estresse articular, porque a escapulohumeral a glenohumeral é a mais rasa, e quando você faz a puxada... É verdade, sim, é uma posição estressante. Mas dentro do contexto da musculação, quem fez isso e se machucou, se todo mundo fizesse isso e se machucasse, esse exercício já tinha desaparecido do repertório, rapaz. Como é que o exercício que machuca todo mundo continua sendo usado? Pois é o contexto, né, que as pessoas não consideram, né? É o contexto. Não, aí foi procurar. Foi um personal da Califórnia que escreveu um artiguinho mais ou menos. Porra, aí o cara achou um artigo diferente e vai repetir porque é uma coisa nova. E tá aí todo mundo fazendo. A única coisa que eu faço é o seguinte, eu nunca começo com uma pessoa que não faz musculação com esse exercício. Eu começo com a puxada paralela supina, pessoas que têm problemas articulares, puxada paralela supina ou puxada pela frente. Sim, mas vou parar de fazer a puxada por trás? Não vou mesmo. Tu lembra, você tinha uma máquina Apolete, que fazia extensão e flexão, e eu sempre gostei daquela máquina, porque eu acho extremamente tranquila para você colocar uma pessoa para fazer exercício. E aí, eu estava numa academia, e eu dizia pro cara, pô, compra essa máquina. O cara, máquina de velho, pô, da sua época. Eu disse, bicho, não é tratando-se de uma máquina de velho, é que ela facilita muito o trabalho. Dá para fazer um monte de coisa. Exato. Eu disse, cara, você tem uma máquina que você vai fazer extensão do quadril, flexão do quadril, você vai fazer a abdução do quadril, adução do quadril. Eu disse, pô, você consegue fazer muita coisa, vai otimizar para você, inclusive. E tal. Bicho, o cara já tinha na cabeça dele que não dava para fazer aquilo ali. De jeito nenhum. E botou assim. E eu via utilidade naquilo. Né, do ponto de vista funcional para a academia. Quando tivesse cheia, era uma máquina que ele podia utilizar, porque ela fazia muitas coisas numa única máquina. Tem que ter uma lá, porque é um recurso. Pois é, e assim, o cara condenava, também não tem uma ação muito forte nos músculos que você está falando. Como é que você sabe? Pô, mas ele aí se irmou. É coisa de velho, ficar treinando comigo coisa de velho. Para mim, dizer que esse é o velho é elogio. Eu gosto, sabe? Pode me chamar. O Machado de Assis dizia assim, eu não estou me tornando um velho, eu estou me tornando um clássico. Eu disse, eu quero ser um clássico e ser um velho. Eu quero juntar os dois. É possível? Eu quero ser os dois. Né? Pois é, claro, evidente. Foi um privilégio Você aí. pode ser rodado. Velho... Rodado. Velho a gente joga fora. Rodado com certeza é uma coisa boa, porque está andando até hoje. Está andando até hoje. Mas é assim. Pô. Então, acabar com esses conceitos de que isso presta, que isso não presta, tem que dar uma olhada realmente nas coisas, tem que ser mais frio na avaliação. Tem que ser crítico, né? Só... será que para essa pessoa pode? Principalmente isso. Eu tenho que pensar na pessoa, não é no exercício. Eu escolho o exercício para a pessoa, não é a pessoa para o exercício. Eu fiz uma avaliação hoje, eu vou escolher o exercício para aquela pessoa, para as condições daquela pessoa. E vou montar a série pensando na sequência, porque aquela pessoa é desse jeito. Ô, Amândio, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem noção do teu tamanho para as pessoas que foram seus alunos, para as pessoas que conhecem você e o seu trabalho? Tu tem noção do tamanho que você se tornou enquanto referência? Não. Eu pensei que tu ia perguntar quantas pessoas passaram pelo convívio dentro da academia. Não, mas digo 5 mil aqui e 7 mil, 8 mil no Rio. Não, mas eu digo isso assim, porque a gente está perto de finalizar, mas eu queria muito que a gente colocasse isso aqui, assim. Olha, eu há pouco tempo, eu estava na Gazeta e saí por motivos de horário, não sei o quê, mas eu não fazia fé. Agora quem está é o Rodrigo, inclusive, eu não fazia fé no quanto aquilo... Achava que ninguém via, mas as pessoas me agradecem na rua, Ricardo. A minha sogra é fã. Legal, né? Fã. Na rua, elas me param e falam, o senhor não é aquele? Olha, eu comecei, olha, eu fiz. Rapaz, eu sabe, aí você sente o quanto você está contribuindo. Você pode não estar contribuindo muito, maravilhas. Tu não é um cientista que descobriu a vacina contra a Covid. Sim, eu estou dentro do meu parâmetro, mas eu acho que eu fiz toda a força do mundo
para tentar fazer diferença para as pessoas com quem eu convivi. Eu fiz muita força. Às vezes me senti frustrado, não adiantou nada eu ter estudado tanto, não adiantou. Não é estudado no sentido só literal, porque eu não sou eu não vou falar para você o ciclo de Krebs todo, qual enzima, qual... Não é esse tipo de estudo, não. Eu estudei isso também, mas eu estudei como aquilo pode ser aplicado na minha prática e no meu dia a dia. Então, não estou preocupado com preciosismo. Não é isso que me interessa. O que me interessa é o que aquilo pode trazer de bom para as pessoas. Eu não vou explicar para você o ciclo de Krebs para uma pessoa na rua, que ela não vai entender nada. Eu vou explicar para ela da forma mais simples possível para ela entender, né? Então, eu acho que eu posso não ter um sucesso estrondoso naquilo que eu me propus a fazer, mas eu tenho alegrias, cara. Eu tenho alegrias porque toda semana alguém vem para mim, me agradece, ou diz que vê sempre, ou diz que... Hoje eu não estou mais na Gazeta, eu estou com o Eduardo Canuto no programa dele. Sim, sim. Eu fiz uma inserção bem curtinha, inclusive, não dá nem... Eu estou até me adaptando, porque não dá para tu falar muito, então tu tem que ficar escolhendo o que vai falar, é um inferno, é uma correria. Ficar com a boca dura, porque você quer falar, olha, procura o médico antes, não dá nem tempo, né? Mas tem sido muito... Até lá tem sido interessante, porque as pessoas... Você vê o quanto cresceu, porque vocês conseguem ver aqui o quanto vocês foram procurados, quanto vocês, ouvintes, viram, quanto... Tem sido interessante. Eu fiz o que eu podia, mas eu acho que eu ajudei muita gente, tanto no meu trabalho, porque eu vi coisas que algumas pessoas não viram, né? Eu já vi casos de anogenia, casos de uma pessoa que estava desenvolvendo de uma maneira que não seria correta, porque não tinha o gene da fábrica que produz a testosterona. Eu vi pessoas que tinham tudo. Eu vi muita coisa e chamei a atenção para aquilo e o médico confirmou. Eu não sou médico, né? Não tenho a menor pretensão de ser. Gostaria muito de fazer o curso, mas com a minha idade eu só vou me formar com 80 anos, eu estou morrendo ainda, também não dá. Mas eu acho que foi gratificante. A minha vida profissional foi gratificante. Eu não agradeço a Deus. Eu estou perguntando isso a você porque eu gostaria muito de ser o Faustão e hoje fazer um arquivo confidencial com você. Porque eu tenho certeza que você ia receber muitas homenagens, porque, cara, eu digo a todo mundo, meu pai é profissão esse cara. Né, assim, a gente não se vê, a gente se vê tão pouco e há tanto tempo a gente não se viu, a vida, graças a você, me fez tomar outro rumo e eu estou seguindo minha vida profissionalmente. Tu era da área do CHS, Ciências Humanas e Sociais, eu me lembro como se fosse hoje. Você adorava a área das pesquisas qualitativas, essa área do social, você é gozado isso, né? Mas tua visão é boa nessa área hoje que tu atua, por causa disso, porque você é múltiplo, você foi aberto ao que tinha na tua frente, na tua vida. Eu tenho a sorte, assim, porque eu cheguei ao Amândio numa provocação que eu fiz ele na aula, porque eu fui para o 2º ano, na época era regime seriado, dizendo que você vai ter um professor agora que é punk, vai botar para arrombar em você, que o cara tem uma fama de brabo da pega. E eu sempre fui um cara muito desafiador. E eu achava, poxa, eu gosto tanto do que eu estou fazendo, o cara vai me desmotivar? Vai, não, de jeito nenhum. Aí eu lembro numa sala, a mãe chegou, começou a falar as coisas, e eu já estava vestido de roupa que a gente naquela época já ia com roupa como se a gente fosse professor. Você lembra disso? Pegava um estágio, já se sentia professor. Eu achava arretado. Aí a mãe olhou para mim e falou, tu tá estagiando aonde? Aí eu disse, tô não. Ele disse, vai lá na academia, de repente tem um estágio para você. No outro dia eu estava lá, cheguei lá, tá Josi. Não, eu vim aqui com a mãe deixou, ele disse, vai lá dentro. Aí a mãe ter chegado, fiquei lá, daqui a pouco a mãe chegou. Tu veio? Eu disse, vim. Ele explicou, quer ficar por aqui? Eu digo, quero ficar. Aí tá bom, e aí fui. E você não vai lembrar, na época você não remunerava o estagiário, porque você dizia, o estagiário, ele está aqui, estou dando a oportunidade de aprender. Eu lembro. Só que uma vez, a mãe chegou e o professor que estava lá na época, estava montando uma academia e atrasou nesse negócio, não chegou na hora. Quando a mãe chegou, estava lá, ele olhou e
cadê fulano? Eu disse, rapaz, não sei porque não chegou. A mãe foi tentar descobrir, naquela época a gente não tinha WhatsApp, esse negócio, mas... Aí depois voltou para mim, e no final do meu horário, me chamou, foi na sala e fez, olha, eu nunca remunerei um estagiário. Primeira vez vai ser você, a partir de agora. Por que isso? Porque você demonstrou atitude. Eu não tinha conhecimento necessário e suficiente. Mas era uma situação de emergência, mas eu não arredei o pé. Eu acho que aí na hora ele viu isso assim, e eu fui o primeiro estagiário dele a ser remunerado, né, por conta disso. E eu guardo isso, porra, bicho, mudei uma cultura dele assim, mas ele explicava, e eu acho isso correto. A remuneração hoje é um plus para ajudar as pessoas que estão estudando, mas o importante é o que ele remunerou em conteúdo na minha vida, né? Eu vou dizer uma coisa para você, inclusive. Isso é legal. O problema de tomar atitude não é pelo fato de você ter assumido o papel e feito o que um profissional faria. Não é isso. É o fato de ter tido atitude e eu ter certeza que cagada você não faz. Isso é uma coisa interessante de você pensar. Eu tenho certeza que você é uma pessoa cuidadosa e crítica o suficiente para não ousar além do teu limite e dar prejuízo para alguém. É essa a diferença. Você não vai olhar na internet, pelo menos naquela época, eu sei que você não ia olhar na internet para fazer, não é isso. É que você, dentro do teu contexto, eu tenho certeza que você atendeu as pessoas, até porque todo mundo tinha programa, pronto, era raro chegar uma pessoa, mas isso para mim me dá segurança. Porque eu sei que você não vai fazer besteira, você não é a pessoa que vai ficar fazendo tentativas, eu não vou dizer testando, porque não é teste, porra, mas tentativa, entendeu? Você é um bom profissional, Ricardo, e isso é fácil, cara, é fácil. É muita prepotência eu dizer eu não errei, né? Mas eu não errei o dedo, não. Nenhuma vez. Não, a gente sabe, com nenhum profissional que trabalhou comigo. A gente sabe isso através das pessoas. Assim, o Rodrigo postou uma foto, me deu uma saudade, uma inveja boa. Vocês no dia tomando chopp no festival. No dia do chopp, não é isso? Acho que foi eu, Gilberto e Amanda, não foi? Isso. E eu estava à noite, eu fui para no outro local, com um amigo me convidou. Poxa, como eu queria estar lá com os caras, ó. Primeiro que eu sei que o papo era bom. E segundo que era, a mãe de vocês e tal. E eu fiquei assim, porque talvez, mesmo junto dos conteúdos que eu tive, as experiências que eu tive lá na academia com você, e na vida acadêmica, o pessoal dizia, filho da mãe, era um cara que era visto como um cara que trabalhava com a mãe, era acadêmico ainda, acho que a pessoa chama filho da mãe, né? Acho que você passou por isso. Graças a Deus, aí, filho da mãe. Filho da mãe, filho da mãe. Era uma eu digo, meu irmão, então não tô mal não. Tá bem, né? Aí me deu saudade, porque a gente viveu outras coisas que não estão na internet, que não estão dentro dos conteúdos, mas nas relações que você falou. Aquelas pessoas todas são muito gratas a você, né? E todas gostam assim. Eu disse, a gente tem 1000 histórias para contar, cara. Hoje eu encontro alguns caras que foram alunos de uma Amande, são médicos formados. Minha esposa é médica, aí eu tenho contato com esses caras. Cara, eu treinei lá no Amande, uns lembram de mim, outros não. Aí, contando as histórias, a minha esposa dizia, Ricardo, na faculdade, os meninos chegavam imitando o Amande falando, o sotaque dele muito carregado e tal. Você fazia, tá falando, tá maluco? Aí os caras chegavam assim, ou seja, o negócio ia muito além da academia. E a admiração era por parte de todo mundo. E assim, não é brincadeira, as pessoas que me conheceram lá e que hoje encontro em outros lugares, tu tá dando personal? Não, você veio do Amande, sabe como é que é? Isso é muito bom realmente, assim, saber que você vem de uma pessoa que é um profissional, um ser humano que trouxe isso para você, assim. Por isso que eu digo, eu gostaria muito de fazer um arquivo confidencial. Rapaz, preciso que você saiba o quanto você é querida, assim, de verdade. É verdade, é né? verdade. Aí eu queria um relato do Rodrigo sobre isso, mas eu quero fazer um parêntese que hoje é seu aniversário. E assim, você ter se disponibilizado a vir imediatamente, sem fazer nada, não estou com dificuldade de ver, não vou fazer o contato com a mãe de tudo assim, porque eu vou dizer como eu lembro dessas coisas, dessas situações. Eu lembro de você numa boate, numa casa de show em Jaraguá, você cantando. Uma das primeiras imagens que eu cantei ali. O Boquinha. Cantando. Eu não lembro se era... Boa.
Hã? Época boa essa Como- época. não lembro o nome do outro, Acho será- que é Aeroporco. Não, acho que foi uma outra, de que atrás era Tamanduá. aberto, Tamanduá, Tamanduá, tal, que é. tal e tal, outro nome assim. E você cantando tal, depois vi esse cara no handball, tudo assim, na faculdade, e depois, com pouco tempo, vindo que ele se transformou na faculdade. Porque a gente entrou com uma fama meio de que é despojado, o cara da educação Não, física, ele só quer deu jogar uma bola. virada, virou estudioso. Não, mas é verdade. Não, é verdade, ó, o cara cantava, tava na noite, jogava handebol com os malas, os cabas resenha, mala da farra. Tava entre eles. Aí, de repente, o cara, eu vejo o Rodrigo, tá onde? Pô, tá na casa, não sei o quê. E eu sabia que tinha o dedo da mãe na história. Sim, e é sim, muito bom, porque eu tô vendo o cara que é o exemplo e o cara que se tornou exemplo. É isso que eu tô dizendo assim. Eu digo a todo mundo, eu estava ansioso pra caramba, eu queria fazer no mês de abril do sedentarismo, do combate ao sedentarismo, com essas pessoas. Então, fala um pouquinho do que esse cara fez na tua vida. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu sou até suspeito de falar que Amândio sempre, como você falou, né, ele foi um pai. Eu acho que ele contribuiu junto com a minha família. Ele conheceu meus pais, né? Eu tenho um exemplo fantástico, assim. Meu pai sempre foi um grande incentivador. O pai faleceu, acho que tem 6 anos, mais ou menos isso, né? Sempre foi um grande incentivador, sempre, assim, de estude. Na faculdade eu perdi a disciplina do Amândio, né, de cinesiologia. Não era fácil não, meu irmão. Não era fácil, Não. Era fácil não. Meu Engraçado amigo. isso, né? Inclusive, depois eu me tornei professor da disciplina de cinesiologia. Inclusive, na UFAL também, né? E eu acho que esse momento que eu perdi na disciplina foi uma hora assim, ou eu estudo, e aí aquela época, né? Meio que cabeça de adolescente, aquela coisa, cantava lá na noite, toda quinta-feira a gente cantava na boate, o nome da boate era Aeroporco mesmo, né? E aí foi quando eu decidi, ó, ou eu vou cantar, que eu não acreditava mesmo, né? Cantava para brincar, ou eu vou estudar. Aí decidi sair da banda, decidi de fato estudar mesmo, né? Amândio foi meu orientador na graduação. Nessa época a gente começou a se tornar amigo mesmo, né? Foi meu orientador na especialização, foi meu co-orientador, praticamente meu orientador do mestrado, me perdoe, meu orientador, lá de Aracaju, né? Mas Amândio colaborou muito. Né? E assim, como ele falou, né? Eu ajudei muitas pessoas, que as pessoas me param e tal, além das pessoas que ele ajudou diretamente, né? Na rua, digamos assim, a população geral, ele fez com que outras pessoas como você, como eu, propagasse o mesmo que ele propaga, né? Essa questão de incentivar as pessoas a fazer exercício, né? Mostrar às pessoas ou apontar determinadas situações que colaboram para a melhora da saúde daquela pessoa. Então, assim, ele conseguiu fazer com que muitos ex-alunos que gostam da profissão, a gente sabe que tiveram muitos que saíram, né? Começaram e aí, por um motivo ou outro, né, abandonaram a profissão, mas aqueles que ficaram, né, que gostam do que fazem, sem dúvida, propagam aquilo que ele conseguiu passar para a gente. Eu não tenho dúvidas disso, eu amo o que eu faço, Me revolta às vezes também, como você falou do Gilberto antes da gente começar aqui, né, a gente de vez em quando se revolta com algumas coisas, fica, né, meio preocupado, se incomoda com algumas atitudes de colegas, ou, né, como as pessoas, de uma forma geral, se comportam com a gente mesmo, mas eu acho que o amor pela profissão sempre se sobressai, né? E a gente está lá, né, lutando, brigando, se incomodando, que eu acho que faz parte mesmo, se incomodar quando alguém faz um desserviço, quando alguém comunica alguma coisa ou passa uma informação que não é verdadeira. Se a gente não se incomodar, é porque a gente não tá mais, perdeu o sentido, não tem né? mais tara, né? Não tem mais prazer de fazer o que a gente faz. E fui professor universitário, né? Eu acho que essa sensação que a Amândio tem e que a gente passa para ele, sem dúvida, né? Quando a gente vê um ex-aluno, eu tenho um ex-aluno que hoje é professor universitário, né? Então a gente fica muito feliz. As pessoas, né, fazem comentários, mandam mensagens para você, né? Isso é muito bom, assim. A forma, né, esse percurso que eu fiz, né, de um cantor, digamos assim, né, da noite aí para um professor universitário, né? E não sendo prepotente, mas assim, eu sei que foi por competência, né? Não foi alguém que chegou lá e, coloca ele aqui, né? Vai para cá, né? A gente faz, estuda, busca para conquistar mesmo por mérito, né? Por meritocracia, e isso deixa a gente muito feliz, como eu tenho certeza que você hoje é muito feliz pelo profissional que você é, né? A gente buscou, né? A gente não é o que é hoje porque alguém colocou a gente lá, a gente teve mérito para isso. Isso me deixa muito feliz, cara.
muito feliz. E eu quero dizer assim que aqui no podcast, como eu disse, eu digo às pessoas, saúde, comportamento e exercício físico. Eu já falei isso para algumas pessoas e vou falar para vocês. Aqui está aberto para toda vez que vocês acharem que há algo relevante para a gente colocar. Porque esse é um espaço que eu criei, mas não é para mim. É justamente para as pessoas que a gente sabe que vão ser beneficiadas com os conteúdos que a gente trouxer aqui. Aí, Amândio, Ricardo, eu tenho algo que eu acho relevante a gente fazer um episódio lá. Fala que já vem, a gente só ia marcar a data. Digo mesmo a você, Rodrigo. Bacana. Mas aqui também eu quero assim, colocar de uma forma muito, muito clara. Eu só trago aqui as pessoas nas quais eu acredito. Só. Não trago ninguém aqui para propagar oba-oba, não trago ninguém aqui para ganhar seguidores no Instagram, na minha rede social ou no YouTube. Não, porque ontem, eu não acredito no por acaso, e ontem eu vi um vídeo que retrata essa história de uma mãe na nossa vida. É de um cara que falou para a mãe, perguntou à mãe o que ela queria ganhar, um carro, uma casa, porque ele queria retribuir o que ela deu a ele. Ela fez, filho, se você quiser me dar, eu aceito. Mas eu quero que você faça para as pessoas o que eu fiz por você. Cuide delas. Tente dar a elas um futuro, alguma coisa assim. Aí você vai estar me respeitando. Aí você vai estar realmente fazendo por onde manter um legado, que você vai estar reproduzindo aquilo que eu quis para você. Se você vai me dar um bem, ótimo, mas o que eu quero que você faça é isso. A Mandy fez isso por nós. Né? Fez pelas gerações que puderam ter Continua contato fazendo, com ele. né? Não é, mas sensação é porque ele é um cara que não é da internet, né? Essa galera nova. Então, diga, pessoal, gente, eu e Rodrigo e outras pessoas tivemos a sorte de conviver com a Mandy nisso. E assim, não é brincadeira, não. Isso moldou nossos princípios, a maneira que a gente enxerga as coisas, não nos deixou sermos pessoas deslumbradas com o que a gente pode achar facilmente na internet. E não é desmerecendo a internet, porque é através dela que a gente está aqui também. Mas, assim, a verdade, a parte difícil de que a gente é da raiz, né, com pouco recurso para estudar, muita coisa em inglês sem você conseguir traduzir. Aí eu dizia, porra, mãe, botou um negócio em inglês para você traduzir. É para lascar o cara, mas era o que tinha, você tem que ralar. E hoje as pessoas têm mais facilidade. Mas, enfim, a gente conseguiu, com todas as dificuldades, o apoio muito está aqui, né, pô? Então isso é muito bom. Nada é de graça. Nada é de graça. Tudo tem ônus, né? Às vezes, fazendo uma pequena crítica, né? Às vezes as pessoas hoje, com toda facilidade, colocam dificuldade e não fazem, cara. É impressionante. Eu tenho hoje o primeiro artigo que eu li em inglês. Primeiro. Tá cheio de seta, quase todas as palavras, cheio de seta, traduzindo. Caí olhando o dicionário. Quase, era o dicionário, a setinha e o que a palavra significava. E aí, obviamente, aquilo se repetia nos outros, mas ia diminuindo, porque as palavras iam se repetindo. Hoje em dia eu não preciso. Embora eu faça inglês, estou até um pouco avançado, né? Mas às vezes eu ainda preciso usar o tradutor para algumas coisas. Mas eu vou lá e leio, né? As pessoas têm hoje Google Tradutor, aquele DeepL, ótimo, né? Que é excelente. Tem o dicionário lá, esqueci. Tem um dicionário também, né? Inglês, português. Tudo fácil. Se você copiar o texto todo e botar lá, sai traduzido. E melhorou. Antes era ao pé da letra. Hoje você ainda consegue ler tranquilamente. E as pessoas não fazem. Elas preferem pegar o que está no Instagram, o que alguém lá leu, interpretou, que pode inclusive ter interpretado errado, e eu vou lá e repito. Isso é um problema, cara. Isso é um problema. É preguiça mesmo. Deixa eu saber, tá, vocês, agora que sabem que podem usar aqui, por favor, posso contar com isso, né? Quando vocês tiverem alguma coisa que vocês acharem relevante, digam, vamos usar esse espaço. É fato mesmo, vamos usar esse espaço aqui, porque ele é para isso. Para a gente chegar e alcançar as pessoas que devem receber aquelas informações, que eu acho que, na medida em que nós tivemos a oportunidade de aprender as coisas, a gente não vai guardar com a gente vai propagar para o bem das pessoas, então esse espaço é aberto, é só entrar em contato. Ricardo, eu acho que vamos fazer algo sobre isso, um episódio sobre isso, pô, vai ser arretado. Primeiro que eu vou poder estar mais próximo de vocês, e segundo que a gente vai estar passando para as pessoas coisas muito importantes. Vamos fechar isso aqui, né? Pode contar a gente com aqui, ele. vamos fechar. Pronto. E outra coisa, então, setembro, já vamos deixar aí, 1º de setembro, a gente vai ter que fazer o episódio do profissional da educação física, então, o mês de setembro, tira um dia do mês de setembro que seja viável para vocês dois. Eu quero ver se dessa vez a gente consegue trazer Dante e Gilberto aqui, fazer uma mesa maior. Legal.
Deixa, Gilberto, mas calma, cara, vamos lá, fique tranquilo. Encosta sua cabecinha no nosso ombro e chora, vamos com a gente lhe ajeita. Mas vai, porque eu queria muito fazer um episódio com vocês. E aí a gente faz um episódio, tá? Mas se antes disso vocês acharem que tem algo importante, caramba, vamos lá usar o aí a gente questão de sai saúde. daqui direto para tomar uma cerveja. Claro, evidente. Eu tenho uma amiga e aluna que mandou. Eu tenho uma amiga e aluna que eu estava dizendo a Rodrigo. Ela olhou, eu postei que estava já aqui esperando vocês. Ela disse, essa luz lembra um bar. Você está no bar? Eu disse, posso não estar. Ainda não. Mas ainda... posso ir. É um mensagem, né? Mas não tem problema nenhum. Né? Mas ó, eu queria que vocês dois fizessem as considerações finais, olhando para aquela câmera ali para o pessoal, porque hoje eu estou muito feliz, muito feliz. Quer começar, mano? Por favor, você. Já. Gente, muito obrigado, né, por assistirem esse momento. Ricardo, parabéns pela iniciativa. Né? Eu fico muito feliz sempre que tenho a oportunidade, né, de compartilhar o conhecimento, de compartilhar um pouco da minha experiência. Né? Esse bate-papo descontraído e até um pouco informal. Talvez ele atinja não só você profissional, mas também você que não é da área. Sigam, preocupem-se, com a boa informação, cuidado com as informações advindas única e exclusivamente das redes sociais. Sejam curiosos e céticos, seja profissional, seja não profissional da área. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Bom, primeiro agradeço, Ricardo, a ideia foi ótima, é uma oportunidade muito interessante da gente conversar esporadicamente. Obrigado pelas palavras, né? Mais um motivo, tá vendo? É mais um motivo, uma demonstração para mim, né? De que, poxa, valeu a pena tudo isso que a gente passou. E eu gostaria de dizer para vocês que ninguém tem sucesso de graça. Vocês têm sucesso porque fizeram por onde? Não é porque Pode falar pra galera aqui, a galera que não é porque eu ou não sei quem. A gente tenta contribuir, obviamente, mas vocês têm sucesso porque vocês merecem o sucesso que vocês têm. Eu espero que o futuro de vocês seja maravilhoso e eu adorei a oportunidade de poder ser honesto em público, porque a gente cria fama horrorosa, né? Ele é isso, ele é aquilo. E, na verdade, a única coisa que eu busco é a verdade. E, por causa da verdade, eu sou, às vezes, um pouco agressivo ou duro, mas eu garanto para vocês que o que eu busco é a verdade. Eu não sei passar a mão, eu não sei fingir. O que eu penso é o que eu faço. O que eu faço é o que eu penso. Eu posso perder aluno, mas tenho certeza que aqueles que ficam têm o melhor possível que eu possa dar a eles. Grande abraço a todos e obrigado. Pois é, galera. Tá vendo aí? A gente está terminando mais um episódio do Questão de Saúde Podcast, sem desmerecer nenhuma pessoa que veio até agora por aqui. São todas pessoas que foram muito gentis, se disponibilizaram para vir aqui, deram seu tempo, sua contribuição sobre as histórias aqui, mas quem me conhece sabe que esse era o episódio mais esperado que eu tinha. Primeiro, porque eu sabia que a gente ia conseguir trazer, tanto quanto nos outros episódios, situações muito interessantes de conteúdos relevantes para vocês, mas, sobretudo, porque eu queria ter uma oportunidade para todo mundo de mostrar minha gratidão a essas pessoas, pela experiência que essas pessoas me deram. Amândio, meu convívio com o Rodrigo foi até menor, mas sempre foi muito legal, sempre que a gente se encontrou, a gente sempre soube o tamanho que cada um tinha chegado com a profissão, né? E, assim, eu queria muito, eu acho que gratidão é uma coisa fundamental, e eu não poderia nunca deixar de ter essa oportunidade. Então, é realmente o episódio que eu mais esperei, com certeza, inclusive é o mais longo dos episódios que eu fiz aqui, porque eu queria muito curtir esse momento e mostrar para vocês as coisas que esses dois caras poderiam trazer aqui para a gente e, ao mesmo tempo, agradecer, porque, de fato, tudo que eu sou profissionalmente eu devo ao Amândio, por todas as oportunidades que ele me deu, os ensinamentos que ele me deu, e dizer às pessoas que sempre que vocês puderem estar perto de pessoas que realmente somam, que não estão preocupadas com a sua própria imagem, mas de mostrar para você que você tem muito a crescer e acrescentar se você ouvir as coisas, se você for certo, se você for verdadeiro, aguentar as broncas, porque é uma coisa que a pessoa verdadeira às vezes vai te dar, mas querendo o seu melhor, você vai chegar longe. E que Deus permita que esses encontros sejam mais frequentes, porque eu quero realmente ver os cabos, não só aqui,
mais em algum lugar tomando uma gelada, né? Colocando as histórias em dia. E que vocês, eu espero que vocês tenham gostado, assim, porque hoje vocês tiveram um episódio que teve conteúdo, teve muito bate-papo, mas teve sobretudo, muita verdade de sentimento de pessoas que se gostam. E tem muito mais gente que aqui não coube ou que não puderam vir. Mas em outras oportunidades, essas pessoas certamente estarão aqui e eu vou poder usufruir, já que eles disseram que vou poder contar com eles em alguns outros episódios com coisas relevantes. Espero que tenham gostado. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, o episódio vai ao ar no canal do YouTube e já agora até o final de abril. Também vai estar no Deezer, no Spotify, vocês vão poder ter acesso. Comentem se vocês gostaram, sugiram temas, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês quiserem. Só se inscreve se quiserem, não estou atrás de like não, estou atrás de gente que quer realmente ouvir o que a gente tem para falar. Tenha um final de semana perfeito, parabéns pelo seu aniversário, Rodrigo. Amônio, muito obrigado, de verdade. Ganhou um presente do Amônio. Ganhou um presente. Olha, eu conheço esse negócio de presente, dá um outro episódio, depois eu conto. Muita luz e muita paz, galera, valeu. Valeu.